som is ok. 19 horas mais 5 minutos. Uma boa noite para você que se encontra na rádio virtual nesse dia 5 de maio de 2023. Começando o virtual Panorama 2024. Uma análise da cidade de Cubatão sobre os aspectos, 1º de maio, os aspectos relacionados à cidade de Cubatão, dentre o desenvolvimento. E hoje, Dia do Trabalhador, nada melhor do que falar sobre trabalho, desenvolvimento, emprego, o que esperamos da cidade de Cubatão e o que pode ser visto a médio e longo prazo. Debatedores de hoje participam o engenheiro Gilvan Guimarães, que é secretário da Municipal de Emprego, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Também participa o professor Cagé, ele que é um ativista da qualificação profissional. Senhores, uma boa noite. Nós teremos então, a partir de agora, os microfones liberados para que vocês possam dissertar sobre o assunto, falar, né, dar a opinião de vocês nessa amplitude que é falar do desenvolvimento do emprego, algo tão necessário, e no dia de hoje, o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio de 2023, né? Dia em que o salário mínimo sobe mais de R$18. Senhores, uma boa noite e um bom debate. Boa noite, Márcio. Boa noite. Boa noite, Cagé. Gostaria de agradecer a oportunidade de vocês convidar a gente para um debate tão importante desse com a cidade. Eu gostaria também, pessoal, abaixo de Deus, a gente agradecer todo esse polo industrial nosso, ligado à CIL, Fiesp, tá, que tem feito um trabalho muito forte, parabenizar todos os trabalhadores desse polo industrial, do comércio, portos, tá, que tem feito um trabalho grandioso, tá, para se defender nossas famílias. Agradecer, parabenizar a SIC também, que tem feito um trabalho nessa geração de emprego junto com a Ciesp, gerando emprego para a nossa população. Tá, gostaria de parabenizar todos os servidores também da Prefeitura, tá, de todas as secretarias que vêm lutando para manter o melhor atendimento ao nosso município, em especial, Márcio, em especial, Cagé, tá, aos agentes da saúde. Foi um grande guerreiro que lutou muito por a nossa vida, defendeu a nossa vida aí na pandemia, que todos nós sabemos que a dificuldade, grandes percas de pessoas nós tivemos, amigos, parentes, tá, e graças a Deus eles lutaram muito. E também torcer por eles, que eles estão aí na eminência de maio agora, receber seus salários, né, seus salários corrigidos, tá, que eu tenho certeza que vai acontecer. O governo do estado, o governo federal já está liberando recursos, parece que é em torno de R$7 bilhões, tá, os municípios estão lutando para que chegue a 10 bilhões, para que possa atender realmente o nosso trabalhador da saúde com seriedade, tá. E também gostaria de parabenizar o nosso prefeito Ademário, que é um grande guerreiro, um grande lutador também pela cidade, tem feito um trabalho muito árduo, não é fácil, pessoal. Quem está de fora, às vezes nós temos dificuldade de enxergar, mas quem está dentro a gente enxerga muitas coisas. O Ademário tem feito um trabalho muito forte. Só para ter uma ideia, essa parte da urbanização da cidade, tá, isso aí, tirar o nosso povo das comunidades, isso é muito importante. Nós vamos tirar em breve, com fé em Deus, aí esse trabalho é muito grande do governo, e acabar com a Vila Esperança, acabar com a Vila dos Pescadores e dar mais dignidade ao nosso povo. E nós precisamos lutar pela geração de empregos, tá? Isso é importante. Requalificar o nosso povo, como o professor Cagé, ele trabalha muito nessa parte de qualificação, ele sabe a importância do povo qualificado, e nosso povo, numa condição melhor, numa cidade melhor, urbanizada, tá, com empregos, Cagé, vai ser uma cidade muito melhor, Márcio, eu tenho certeza disso. Professor Cagé. Boa noite a todos. Boa noite, meu amigo Gilvan Guimarães, Márcio Chaves, querido amigo aí de muito tempo, né? Boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Então, estamos aqui para contribuir, né? De alguma forma, com nossos pensamentos, com as nossas impressões como cidadão da cidade, né? A gente vive a realidade da cidade. Não faço parte do governo, Ademário. O Ademário também é um amigo querido, né? E aí a gente pode debater, você tem mais informações, as dúvidas que a gente pode ter, as dúvidas que o munícipe... Então, acho que a minha função maior é essa, de estar aqui presente nessas conversas. Não é um debate aqui, ninguém é inimigo, né? Lógico, não, todos nós somos amigos e queremos um bem para a cidade de Cubatão. Essa é uma luta minha, de muito tempo, sua também, né, Gilvan, que eu te acompanho já há muitos anos. A gente se conhece desde 1993,
Vamos fazer 30 anos de... Se conhece. As famílias se conhecem, mas a gente fomos se conhecer só quando for fazer engenharia lá na Universidade de Santa Cecília. E o Márcio Chaves aí, que, né, dispensa comentários, né? É um excelente intermediador, né? Um lutador aí pela trazer informações aí para a população, né? Mas eu estou muito feliz, né? Está no dia de hoje, o dia que se comemora o Dia do Trabalhador, né? A gente se fala muito do trabalhador, mas também tem que se falar das condições de trabalho que a pessoa pode ter. Condição de salário, né? Que hoje nós tivemos um aumento aí, né? Foi declarado um aumento de R$18 sobre o salário mínimo, né? E que venham mais conquistas aí para o trabalhador, né? Não só nessa questão, mas também para aquele trabalhador que hoje não tem o seu emprego também, tá? Então, boa noite a todos, repetindo aí, né? E muito grato aí pelo convite, Márcio, e estar presente aí do amigo Gilvan. Senhores, nós temos uma cidade industrial, das 9 cidades da região. Cubatão é a cidade que tem um dos maiores polos, se não ainda o maior polo petroquímico da América Latina. Isso reflete, muitas vezes, no crescimento, em outras, na verdade, não parece que a cidade tem todo esse potencial. Uma análise rápida de Cubatão de antigamente a Cubatão de hoje. Como é que nós podemos caracterizar a evolução da indústria e também essa composição de desenvolvimento e empregabilidade? Começar pelos mais novos? Fica à vontade. Vai lá, Gilvan, pode ir. Tá bom. Márcio, você comentou, o Cajá também comentou, sobre o aumento do salário mínimo, né, passando para R$1.300 e poucos, né, que é o salário mínimo federal. Tá? Tem uma proposta do governador do Estado de São Paulo, que apresenta amanhã na LEGE, então, levando o salário mínimo para R$1.550 do Estado de São Paulo. Temos esperança aí que realmente aconteça isso aí, porque é muito importante para todos os trabalhadores, não só os trabalhadores, como também os aposentados, que são os grandes heróis também, que lutaram muito, trabalharam muito em nossa região. Parabéns para vocês também, nossos aposentados e pensionistas. Tá. Só para entender, Márcio, a CEMED, falar rápido da CEMED, para o pessoal entender, a Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Sustentável, para entrar nesse detalhe que você passou para nós, que é importante. A CEMED é uma secretaria que nós temos 2 diretorias, a diretoria de emprego, relações de empregos, tá, e a diretoria de desenvolvimentos. Tá, então nós temos dentro de empregos, nós temos o PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador, tá, onde lá nós cadastramos o trabalhador de Cubatão, nós fazemos acompanhamento, nós direcionamos, fazemos trabalho da parte de seguro-desemprego, e tem a parte fiscalização. Nós fazemos a fiscalização junto com os sindicatos, parabenizar também os sindicatos também, que têm feito um trabalho muito forte, Márcio, perante a cidade, tá, ele junto com a Comissão dos Trabalhadores, que fez um trabalho muito forte em defendendo os trabalhadores de Cubatão também. Tá, então, a Secretaria nossa tem esse dever, então, na parte de empregos, geração de empregos e rendas, e temos também a parte de diretoria de desenvolvimento econômico da cidade. Nós temos desenvolvendo muito trabalho. Para começar, nós redimensionamos toda a estrutura da Secretaria para que nós possamos atender bem. Enxergamos no passado que nós chegamos a ter quase 40 mil trabalhadores dentro da COSIPA. Foi na parte da expansão, todos nós temos conhecimento disso, Cajé. Foi na parte da expansão, mas quando encerrou a expansão, reduziu bastante o quadro para 13 mil, 14 mil, nessa faixa. Chegou a próximo de 20 mil trabalhadores. Tá? Não é que nós perdemos de 40 mil para 20 mil, é que acabou a expansão. Tá? Mas da privatização realmente perdemos. Caímos aí para menos de 7 mil trabalhadores na COSIPA, na Usiminas, né, já privatizaram. Então, lamentando bastante, perdemos muito com as cimenteiras de Cubatão, tá? As 3 cimenteiras nossas foram embora, perdemos muitos trabalhos, muitas fontes de trabalho e renda para a cidade. Então, nós lamentamos muito o passado, mas não podemos viver de passado, não temos que viver do presente. Nós temos que lutar e desenvolver. Nós estamos tendo agora, Márcio, só para ter uma ideia, que a Cajá tem acompanhado bastante, tá? Hoje nós estamos com a Petrobras numa parada, 5 mil trabalhadores no pico da parada, hoje. Tá? Então, a fiscalização nossa, Márcio, dentro da CEMED, é cadastrar o trabalhador de Cubatão, ter a certeza de que eles são de Cubatão, tá? Porque nós seguimos um acordo coletivo dos sindicatos junto com as empresas. 70-30, que é de conhecimento de todos. O que é o 70-30? Nós permitimos que as empresas, Cajé, tragam 30% do seu povo de fora, que é o staff deles, é o engenheiro, é o RH, tá, que comanda a empresa, e, no entanto, eles têm que contratar 70% de Cubatão. Isso é um meio da gente aumentar os empregos do nosso povo.
Tá? É difícil, não é fácil controlar isso não. Fiscalizar, acompanhar tudo, porque tem muitos trabalhadores do país todo que quer vir para cá, quer vir nessas paradas. Estão sofrendo bastante com isso, mas nós estamos brigando muito para manter esse vínculo, tá? Esse acordo coletivo do sindicato. A Secretaria CEMED não interfere. Tá? O que nós fazemos? O Márcio perguntou para mim, Gilvan, como vocês fazem a captação das vagas? Como que essas vagas surgem no pátio? Então, Cagé, como acontece essas vagas na Secretaria? Tá? Nós temos um setor de captação de vagas dentro da minha Secretaria, que é dentro do pátio. Nós mantemos contato com as empresas do polo, as empresas informam para nós as vagas que eles precisam. Dentro dessas informações, a gente lança no site da Prefeitura, no portal, lança lá no Facebook, para conhecimento de toda a sociedade. Damos um prazo até o dia seguinte para que envie os currículos para nós. Está chegando o currículo para nós, no e-mail nosso, do PAT, a gente envia diretamente para o empregador, o RH do empregador. O que acontece? Nós de imediato também avisamos o trabalhador. Olha, seu currículo acabou de chegar aqui no PAT, na Secretaria, já acabamos de enviar para o empregador. E daí ficamos aguardando a resposta da empresa. A empresa, quando ela for contratar, ela vai mandar para nós aqueles nomes, todos que ela escolheu, que ela avaliou. Tá? E em cima dessa avaliação, entra a avaliação última, que é a nossa. O que é a última nossa? É o quê? Pegar aqueles currículos que ela vai contratar e checar se aqueles trabalhadores realmente são de Cubatão. Tá? Se ela não está ultrapassando os 30% que é direito dela. E sim, tá 30% de direito dela, mas tem que contratar os 70% de Cubatão. Márcio, encontrando uma dificuldade muito grande, o Cagé tem acompanhado a gente, o professor Cagé, ele trabalha na parte tem experiência nessa parte de qualificação de mão de obra, tá, desenvolvimento também. Então a gente lamenta muito, a gente sente muito que o nosso povo precisa ser requalificado. Nosso povo precisa ser atualizado profissionalmente. Por quê, pessoal? É muito importante a sociedade entender isso, tá? Porque não adianta eu estar formado há 20 anos atrás e falar que eu sou engenheiro hoje do mesmo jeito. Não sou. Se eu não me atualizar, desenvolver, eu não vou conseguir acompanhar o mercado, não vou ser competitivo. Então, a preocupação nossa hoje, professor, é a gente requalificar o nosso trabalhador, requalificar a mão de obra nossa, para que ela possa atender as demandas da cidade, mas com capacidades. Capacidade dos trabalhadores são capazes, mas precisa atualizá-los de acordo com a necessidade que a empresa precisa. A empresa precisa de um mecânico especializado numa linha tal. Então, nós temos que ter aquele mecânico especializado, nós temos que treinar aquele pessoal. Para que isso nós conseguimos, tá, colocar nosso povo numa linha de competitividade de nível nacional. Assim, nós vamos conseguir manter nosso povo trabalhando. E, com isso, nós vamos conseguir aumentar as vagas de emprego em Cubatão, Márcio. Cagé? Bom, Márcio, falando do processo de industrialização em Cubatão, Cubatão já tem olhos azuis para quem é industrial, né? Porque você tem fonte de energia aqui, você tem água e tem eletricidade, né? Que é a base para toda a indústria, né? Então, todo o processo de industrialização se aconteceu em Cubatão por causa dessa oferta de energia, né? Eu comecei minha parte de profissional no início da década de 90, né? Eu já peguei Cubatão em crise com essa relação de emprego. Meu pai, meus tios, que já na década de 70, que eles são da década de 70, 80 e 90, eles teriam maior propriedade para poder falar. Mas o que a gente tem de impressão aqui hoje, Márcio, sobre a indústria de Cubatão, né? E isso vem da década de 90 até um pouco desse tempo que nós temos agora. Eu vejo a indústria muito distante da cidade de Cubatão, né? Em bastidores, nós estávamos falando aqui da Ciesp, né, que tem colaborado bastante com a atual gestão, mas em outros tempos a gente via que a Ciesp fechava num grupo ali e aquilo fechava entre eles e acabou, né? Então, acho que a indústria precisa voltar de novo para conversar com a cidade, não só ficar no núcleo Ciesp, né, buscar aí outros tipos de liderança, não só lideranças de bairro, né, que pertencem a alguma sociedade, alguma associação de melhoramentos, né? Tem um debate mais amplo, né? A cidade também precisa dar oferta, não sei como poderia ser feito isso, né? Porque já que nós temos a energia, a água, a fonte de eletricidade aqui em abundância, para que se venham outras indústrias também para cá, né? A gente vê com a redução, né, do crescimento, até paralisação de algumas unidades dentro da COSIPA, hoje Uzi Minas, né? As indústrias cimenteiras que saíram, né? Então,
tem que se suprir, se pensar em outra coisa para suprir essa demanda, né? Porque a cidade de Cubatão sempre foi a cidade do emprego, né? Eu não sou nada com quem venha de fora, né? Porque senão meu pai não veio da Bahia para cá, não seria um empregado do polo industrial que trabalhou por quase 40 anos aí no polo, né? Meus tios, né? Meus primos, né? A família, boa parte da família também vem oriunda do polo industrial. Mas que precisa ter um controle, né? Eu sei que é difícil. Eu que observo como cidadão, Gilvan, eu vou falar como uma experiência própria minha, né? Espero que entenda que isso aí é uma observação, não é uma crítica, né? Porque isso é uma coisa que é recorrente, que já vem de outros tempos, né? Eu acho que eu não tenho um currículo ruim, né? 18 anos de professor de Senai na área de eletricidade e eletrônica, né? Mais ou menos quase 30 anos de profissão dentro da área de eletricidade. Eu tenho minha requalificação em dia. Os meus conselhos de classe também estão de dias, como técnico, né? E eu, por várias vezes, eu enviei meu currículo para o PAT e nunca foi selecionado para nada. Esse é o sentimento de muitas pessoas que tem dentro do município, tá? Eu tenho recebido retorno, seu currículo foi enviado, tá ok, mas para algumas funções e profissões que são selecionadas pelo PAT, eu não vejo... Precisa ter um retorno melhor, meu pensamento. Precisa ter um retorno melhor. Olha, você não foi selecionado, mas está aqui o seu currículo, dentro desse perfil, porque é o perfil por área, né? Esse é um pensamento meu, é um humilde pensamento meu. Para que, assim, se esse não foi selecionado agora, ele pode ser selecionado por uma outra vaga de emprego que encaixe naquilo que ele qualifica. A idade pode ser um agravante, né? Eu estou com quase 50 anos de idade, então pode ser, né? Mas acho que eu contribuo mais do que contribuía há 30 anos atrás, né? Então essa é uma observação que eu faço. Uma coisa muito boa que eu vi da gestão, que existia lá uma dúvida, né? Porque tinha uma associação dos empregados em conjunto com o PAT. Hoje é o PAT que fala, né? Secretaria, CEMED. É secretaria, né? O PAT que é um departamento lá da secretaria. CEMED. Eu acho que dá um pouco mais de credibilidade. Na época eu nem entregava o meu currículo, porque você tinha que entregar em mãos lá, porque eu não achava que aquilo era me passava uma confiança, né? De eu deixar um documento, né? Um currículo é um documento, né? Um documento em mãos de terceiros lá que eu nem conheço, que não eram funcionários públicos, né? A partir do momento que eu entrego o meu currículo em mãos do funcionário, me dá uma credibilidade que aquilo vai para algum lugar, não vai para o cesto de lixo. Tá? Senhores, em relação ao dia de hoje, o trabalhador cubatense, ele tem o que comemorar no dia de hoje, ele tem um ganho, ele tem um avanço, nossa mão de obra está qualificada, as ações que são feitas, elas acabam realmente propiciando um crescimento salarial, um crescimento na oferta de emprego, ou na verdade nós estamos buscando ainda apagar os incêndios, alternativas para que se possa, de uma forma sazonal, se ter uma oportunidade, uma vaga de emprego. Somos totalmente dependentes do polo, totalmente dependentes do polo, na arrecadação e nas demais situações, inclusive com o comércio, que ainda não vem, não tem o polo como sendo o seu grande cliente. A área de hotelaria tem mais proximidade, tem mais essa proximidade, que é um fator, que é o turismo industrial, que acontece, com certeza. Na opinião dos senhores, temos que comemorar esse 1º de maio? Há um avanço, há um ganho para o trabalhador nascido em Cubatão? Márcio, dá licença, Cajé. Tá. Márcio, acredito que seja de conhecimento de todos. Nós temos o Prodescub, é um plano de incentivo e desenvolvimento econômico da cidade, isso é de conhecimento de todos. Nós estamos trabalhando muito em cima dele para que nós possamos trazer novos investidores, novos empreendedores para Cubatão. Nós estamos dando um incentivo, né, dentro da linha de IPTU, dentro da linha de... chegando até quase próximo 100% de desconto de IPTU, desconto do ISS de 5%, podendo chegar a 3%, a 2%. Entendeu? Tem um desconto grande para que nós trazemos novos investidores. Tá? Assim nós vamos conseguir gerar emprego e gerar rendas. Então, acho que
temos momentos para agradecer bastante, não falo nem comemorar, que nós estamos vendo um caminho para solucionar essa perca de emprego que nós tivemos. Novos investidores com certeza estão vindo para cá. Final do ano agora nós temos uma feira em São Paulo, Feira do Empreendedor, já cadastramos a prefeitura, nós vamos apresentar todo o potencial da cidade, em geral, do termo do polo industrial, comercial, principalmente a parte de turismo, que é fundamental, que é outro gerador de rendas, viu, Mário? Em breve nós vamos gerar muito emprego com turismo, tenho certeza que nós vamos chegar a ser instância, né? Porque nós somos a única cidade da metrópole que não é instância, mas já somos MIT hoje, né? Município de interesse turístico, então já estamos se preparando para que a gente possa gerar empregos nessa linha. Então, que os trabalhadores de Cubatão, o povo de Cubatão, tem essa linha aqui para comemorar, porque nós vamos gerar empregos na linha de turismo. Márcio, se nós conseguirmos passar para a instância, nós vamos ter uma verba carimbada do governo federal enorme, que a gente possa investir tanto no comércio, hotelaria, na parte de segurança pública. Então, toda essa linha que nós precisamos para gerar emprego. Então, eu acho que sim, nosso povo precisa tomar conhecimento, né? Então, esse aí nós temos esse plano de desenvolvimento econômico e também tem um bom empreendedor, onde nós damos incentivo para as empresas que já estão no polo, para que se ela contratar 70% de mão de obra de Cubatão, ela tem o direito a 0,5% de desconto no seu IPTU. Se ela qualificar a mão de obra de Cubatão, ela tem mais 0,5%, ela pode chegar a 10%, são 12 itens, ela pode chegar a 10% de desconto no seu IPTU. Imagina uma Petrobras tendo 10% de desconto, a Usimina 10%, então ela precisa comprovar para nós, através da minha secretaria, que ela está fazendo isso, ela está contratando a mão de obra de Cubatão, ela está qualificando a mão de obra de Cubatão. Não adianta ela chegar para mim e falar assim, não, nós fizemos a qualificação dos nossos trabalhadores aqui da empresa X. Não importa para nós, ela tem que qualificar a mão de obra de Cubatão. Sabe, cara? O dela lá dentro, é a obrigação dela qualificar a mão de obra dela lá dentro. Agora, mas ela qualifica em parceria com a prefeitura, é isso? Tem que ser, porque senão nós não liberamos o incentivo dela no final do ano, que é outubro. Então ela tem que provar para ela que ela qualificou a mão de obra de Cubatão, que ela contratou a mão de obra de Cubatão. Então isso, Márcio, é um ganho grande. Então nós estamos tendo uma defesa para o nosso trabalhador, junto com o polo industrial, a CIDSE está fazendo esse trabalho assim, bem firme com a gente, uma abertura muito grande, sabe, Cajé? Com eles, a SIC também, estamos conversando com eles sobre isso também, para que a gente possa treinar, qualificar o nosso povo e treinar. Então isso aí, eu falo para você que nós temos que comemorar assim, porque a cidade, o governo está preocupado muito com a qualificação da nossa mão de obra e para que a gente possa empregar nosso trabalhador com capacidade, qualificação e ser competitivo como os outros são. Antes de passar para o professor Cajé, nossos agradecimentos aos patrocinadores, a TPC Notícias, um abraço para André Lima, e também a Prisma Automoto Escola, em Cubatão, na pessoa do Rony Rosa. Grande abraço. Meu grande primo. Patrocinadores do Virtual Panorama, que discute a cidade de hoje e a perspectiva para 2024, que é um ano eleitoral. Professor Cajé. Bom, fico feliz com as novas informações aí, né? Com o secretário de governo aí, o secretário de... Antiga Indústria, Secretaria de Indústria, né? Indústria, Comércio e Portos. O Gilvan, né? A gente fica feliz aí com esses incentivos, né? Burocráticos aí para que se possa. Mas eu tenho um sentimento pessoal, né? Que eu acho que o trabalhador em Cubatão não tem muito o que comemorar. Estatisticamente, quantos desempregados nós temos em Cubatão hoje, Gilvan? Você tem de cabeça, alguma coisa assim? Eu falo para você que nós estamos com trabalhadores em Cubatão, da população nossa tem 130 mil habitantes, em média. Nós estamos aí na faixa de 21%. Bastante gente, né? Mais de 20 mil pessoas aí desempregadas, mais de 20 né? mil pessoas. Não, empregados. Desempregados, eu falei desempregados. Desempregados, não tem assim de cabeça, não tem. Trabalhador mesmo, porque tem muitos que estão trabalhando fora, né? Tá. Mas eu vejo... Nós temos bastante, né? Eu lembro de um número que te conversava, né? Que eu perturbo muito o Gilvan, viu? A gente está aqui formalmente fazendo uma conversa, né? Mas levo bastante ideia para o Gilvan, onde ele estava na Secretaria de Manutenção. Uma parceria, né? A gente tenta... Porque a gente é a favor da cidade, né? A gente é a favor da cidade. A gente quer que isso aqui, de alguma forma, prospere, né? Porque quando a gente fala desempregado, eu não estou desempregado hoje, né? Eu tenho um emprego, mas meu vizinho está. Eu tenho um parente meu que está desempregado, né? Então eu falo por esses que não são contemplados com uma vaga de emprego. Mas é importante lembrar, viu, Márcio, que acho que uma falha que Cubatão, acho que ninguém ainda conseguiu achar
a temporada certa para fazer isso. Né? Por exemplo, em Cubatão nós tivemos antigamente o antigo CPP, Centro de Preparação Profissional, né? Que ao longo dos anos se tornou o Senai e veio se tornar a fábrica da comunidade. Né? Até surgiu o Senai e a fábrica era CPP, que era feito lá na Rua Tamoio, onde é a ETEC hoje. Então, quando a gente fala do polo industrial de Cubatão, a gente precisa de mão de obra qualificada, sim, mas a mão de obra base. É o eletricista, é o pedreiro, é o pintor, é o mecânico industrial, o torneiro, o serralheiro, né? o montador de andaime, e assim, né? Vai, né? O soldador, né? Precisa dessas mãos de obras, que futuramente eles não serão técnicos dentro da sua área e possivelmente engenheiro. Então eu acho que em Cubatão ainda falta isso. Né? Você pega hoje assim, pega um jovem hoje de 14 anos, você pergunta o que ele quer ser. Ele fala assim, eu quero ser programador, eu quero ser um web designer, Ele não se olha para as coisas que tem no polo. Ele não vai falar nunca, como eu já falei um dia, você também, né? Você da área da mecânica, eu queria ser mecânico, eu queria ser eletricista. Né? Porque meu pai tinha a profissão e aquela profissão que trazia o pão para dentro de casa. Então eu enxergava a prosperidade naquilo ali. Hoje o jovem vê o pai desempregado, ele vai querer ser o quê? Vai querer ser porque é alguma coisa que dê dinheiro. Né? Então eu acho que essa parceria da indústria está qualificando ou requalificando os empregados novos, eu acho excelente. Mas a gente precisa ter um centro fixo. Porque, como o Márcio falou, a demanda é sazonal. Nós estamos num período agora que a Petrobras está em ampliação ou em manutenção da sua planta industrial, que vai durar 5, 6 meses, mas daqui a pouco para. Né? E a outra indústria, como é que vai fazer? Né? E essas mãos de obra vai ser aproveitada para alguma outra indústria nesse sentido. Então acho que falta, né? A gente tem a ETEC hoje, tem o Instituto Federal, que tem cursos superiores também, né? Mas ainda falta uma iniciação profissional que sirva, né, um ponto de referência. Tá? Eu citei o antigo CPP, que depois se tornou fábrica da comunidade, que com todos suas dificuldades que existiam, né, ela de alguma forma dava um direcionamento. Né? Eu posso citar um exemplo aqui, Márcio, olha, muita gente fala assim, nada se cria, tudo se transforma, né? A cidade de Diadema tem lá uma fundação chamada Fundação Florestan Fernandes. E ela faz toda essa parte, é uma fundação do município de Diadema. Ela tem uma captação de recursos que vem da indústria, do comércio de lá, e também tem uma porcentagem para poder gerir lá. Então tem cursos lá de artes, de qualificação profissional. Isso existe há 40 anos lá. A gente não conseguiu, né, ao longo dos anos, né, manter, sei lá, uma escola, um instituto, uma fundação com qualificação profissional, para atender a demanda sazonal que vem da indústria. E aí os cursos sejam adaptados, não tem cursos fixos ali, né? Eu aceito isso como uma ideia, não sei se já tem um projeto nesse quesito. Tá? Eu lembro da Escola 1º de Maio, lá no Guarujá, que formava técnicos de química, uma escola excelente. Né? O Guarujá escolheu lá a área da química, porque boa parte da sua indústria é voltada para a área petroquímica lá, né? Então eu acho que assim, né, esse é um sentimento meu. Eu estava desempregado, eu estava comentando aqui, né, Gilvan? Então, mais ou menos, eu sei o que passa. Você está dentro de uma cidade, né, e você não tem aí as oportunidades para você. Né? E fico feliz com esse controle aí de 70%, né, de absorção da mão de obra cubatense. Tá? Mas isso tem... essa informação, uma dúvida minha, Gilvan, essa informação dessas vagas de emprego, eu recebo lá o postzinho do que vem do PAT, né? A vaga lá de serralheiro, pedreiro, tal, tantos. Aí está lá. Precisa de eletricistas com NR10. Né? Hoje é uma exigência que a pessoa tenha uma norma de segurança para quem trabalha com eletricidade, que é o NR10. Se o profissional não tem, como é que eu vou disputar essa vaga? Você não tem ou já está vencida, porque a cada 2 anos essa exigência, né, que você tenha um suporte, né, um curso a mais aí de qualificação. Como é que eu faço? Eu desempregado, eu não posso pagar um curso,
A indústria, a empresa que vai me dar essa qualificação, se ela já vai nem me selecionar. Como é que funciona isso? Professor, é interessante essa conversa que você colocou agora, até com relação ao centro de treinamento, como tinha antes, CPP, tem Senai, tem todos. Olha bem, a secretaria hoje está desenvolvida, Márcio, nós estamos preparados com 4 salas de aula, nós estamos com um auditório para 100 pessoas e mais 100 pessoas no nosso salão de conveniência, onde nós podemos treinar até 150 pessoas dentro da nossa secretaria. Tá? Esse é o caso da NR10, de outros cursos. Tá? Nós vamos começar a preparar o pessoal lá dentro da nossa secretaria. Tem um ponto central que lá é a casa do trabalhador. Tá? Lá é Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento. Nós temos que estar preparados para atender. Tanto que nós montamos até uma sala de startup. Tá? Para quê? Para que se desenvolva ideias, projetos. Nós vamos treinar pessoal lá dentro e fazer projetos para a cidade inteira, para geração de emprego, rendas. Tá? Então é importante para nós a gente dar suporte para o trabalhador, porque quando chegar as obras, chegar os trabalhos, nosso povo está preparado. Eu mandei um documento para a Ciesp, conversei com a Ciesp, conversei com o engenheiro Omar, o engenheiro Ricardo, que estão dando grande suporte para nós. Eu preciso conhecer os problemas que está tendo a indústria de Cubatão, o polo industrial nosso, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho em cima do problema deles. Eles vão passar para nós a demanda deles, a necessidade deles, os problemas que acontecem dentro de uma parada. Tá? Inclusive, eu recebi um relatório de uma empresa recente agora, que é até triste, mas serve para a gente como uma orientação para que a gente desenvolva cursos. Fazer parcerias com o Senai, com a ETEC, com a faculdade, para que a gente possa dar treinamento, mas curso consistente, com conteúdos para competir, porque não adianta dar curso comum, curso simples, eletricista predial, é muito bom, isso faz parte da grade curricular para treinar o pessoal, mas nós temos que preparar o pessoal para o nosso polo industrial, como você falou. Nós temos um polo rico, tá, um polo industrial, que a industrialização do país começou em Cubatão, essa região nossa, né? Então, um polo desse, não podemos perder a oportunidade de perder as vagas de emprego. Então, nós estamos em contato com as indústrias, com o polo industrial, com o comércio, para que eles possam passar para as suas demandas. A minha empresa está com esse problema que é assim, porque amanhã nós vamos sentar com a comunidade, sentar com o sindicato, sentar com o Senai, sentar com toda a classe que está envolvida, para que a gente desenvolva cursos consistentes para treinar o nosso trabalhador. Da condição, temos que dar, nós temos espaço lá dentro. Se vocês estão convidados a conhecer a secretaria, vocês vão ver a estrutura que nós montamos lá dentro, para que a gente possa realmente trazer o trabalhador para dentro da casa dele, eles ter consciência, ter certeza que lá dentro eles vão ter treinamentos, esses cursos rápidos assim, da NR10 e outros, vai estar disponível na nossa secretaria para que possa atender. Quando chegar os cargos, Cajé, é interessante isso, pega um cargo de eletricista. Entendeu? A gente sabe que ali dentro as empresas vão cobrar aqueles itens lá. Nós vamos querer preparar uns trabalhadores antes. Perfeito, perfeito. Pessoal, ó, vai surgir a parada da Petrobras, vai surgir a parada na IA, todos os locais. Então, ó, vai ter essas vagas aqui. Só que essas vagas, pessoal, precisam dessa qualificação. Entendeu? Aquelas que a gente conseguir dar dentro da secretaria, nós vamos dar. Aquelas que conseguir fazer no Senai, sim, na ETEC, entendeu? Então a gente precisa preparar o trabalhador no antes, porque quando chegar as vagas, o trabalhador está preparado. Não perder uma vaga pode um documento, ou pode um atraso de um documento. Esse é um dos deveres nossos. Amigo Gilvan, só para tirar uma dúvida aqui. Então, você está me dizendo o seguinte, hoje, essa conversação que você tem com o polo industrial, que seria diretamente a Ciesp, né? Ela vai passar a demanda antes para vocês? Olha... Porque você sabe, você trabalhou muito mais tempo que eu na indústria, né? Eu lembro também na antiga Cosipa que tinha um Senai lá dentro. Sim. Tanto quando formaram o Senai de Cubatão, lá foi desativado. Então se preparava, a Cosipa você entrava cru lá, né? E meu pai fala, ó, eu virei eletricista porque foi trabalhar na Cosipa, você vai ser eletricista, você caldeireiro, foram apontando o que cada um seria, né? E qualificavam eles lá dentro da indústria, no polo industrial, que é uma perda muito grande, acho que esse tipo de investimento, né? Então, só para mim entender, então, hoje tem uma conversação para que quando houver demanda de mão de obra, a gente vai estar preparado para isso, é isso? Exato. O Tá? que nós temos pedido? Porque a dificuldade nossa é da CS, por exemplo, eu sou eletricista. Eu estou falando uma coisa que aconteceu comigo. Eu dei aula 18 anos no Senai e NR10. Eu sei de cor e salteado os 114 itens da norma. E mais os subitens que existem lá. Só que eu não tinha uma certificação de NR10. Então essa preocupação, cara, nós temos... Eu tive que correr atrás. Então, por exemplo, se vai demandar um eletricista lá, porque também tem espaço confinado, tem trabalho em altura, que tudo envolve hoje no polo industrial, né? E essa certificação, se o cidadão não tem, não é selecionado.
por mais experiência profissional e conhecimento técnico que ele tenha, não é selecionado. Então é bom saber, eu fico feliz em saber disso, né? Que vai ter essa demanda aí antecipada para estar qualificando um pouco. E um dos próximos passos que a gente montar dentro da secretaria um banco de dados dos trabalhadores nossos. Nós vamos ter uma seleção. Falou tudo, olha, tudo. Nós temos caldeireiros, nós temos soldadores, nós temos eletricistas, nós temos técnico de instrumentação. Então nós temos no banco de dados de Cubatão é esse aqui. Como nós precisamos, o que nós temos que fazer? Em contato com nossos órgãos de treinamento, desenvolvimento de Cubatão, a gente chamar esse povo para o nosso lado. Eletricistas, você está com os seus documentos atualizados, você precisa fazer isso, vai estar à disposição na secretaria, está à disposição no Senai, você entendeu? Então, para que a gente possa preparar todos os trabalhadores, para não faltar com documentos, estar sempre preparado para concorrer suas vagas. Com relação ao item, Márcio, que o Cássio já perguntou, é muito importante. Vai ter uma parada na Petrobras, vai ter uma parada, né? Nós precisamos conhecer antes. A secretaria tem que tomar conhecimento antes, vai ter uma parada na Petrobras. Uma parada da Petrobras não se decide de um dia para o outro, só no caso de uma emergência, deu uma pane no equipamento, para. Então, aí tem que parar mesmo, porque tem que colocar para funcionar com segurança. Agora, parada de longo tempo, assim como está tendo, nós temos que tomar conhecimento antes para que a gente possa enxergar a demanda que vai ter dentro das fábricas, porque nós temos conhecimento de uma parada. Então, a nossa vida, Cagé, foi dentro, planejado bem antes, planejado, né? Muito é o parafuso, antes. o pré que vai pôr, o piso que vai usar. E a Petrobras, para aprovar uma parada dessa aqui, não é aprovada aqui em Cubatão. Tem os conselhos, tem tudo, tem para definir valor de investimento e tudo, até porque tem atendimento de cliente, então é complicado. Mas só que nós estamos preocupados, nós temos conversado com a Ciesp, conversando muito com a Petrobras também, nós precisamos conhecer antes. Nós não queremos detalhe da parada deles. Não queremos saber de custo, não queremos saber Nós queremos saber quais são os equipamentos que vão parar, porque a gente sabe que ele vai precisar de mecânico, vai precisar de caldeiro, montador, e essa mão de obra, que é básica, como você falou, que é importante, não pode vir de fora. Nós não podemos aceitar contratar mecânico montador de fora, se tem Cubatão, eletricista tem Cubatão. Então são as demandas que nós temos que preparar antes, para que não possa, não perdermos essa oportunidade. Perfeito. Eu adorei essa tua resposta aí. Porque isso vai de anseio nosso, né? Porque com certeza. Precisa ter a impressão, Gilvan, você sabe bem disso, né? Acho que é a redundância que eu te falo. Você sente o problema da cidade. Bom. Por mais que você esteja num cargo de comando hoje aí, que tem um privilégio de informações e poder de decisão, essa é a impressão das pessoas que estão na rua. Né? Parece que não está se fazendo, não se luta por alguma coisa com relação ao emprego. Porque dói muito no coração quando a gente passa assim numa clínica de saúde e você não reconhece ninguém dali de Cubatão. Sim, que está dentro das demandas dos 30%, né? Mas a gente não vê, né? A gente não vê, né? A pessoa que passa ali acha, pô, desisti. Tem gente, eu ouço hoje, Ivan, isso que é uma coisa que precisa ser melhorada. Eu vejo hoje pessoas, quando eu pego o post do pátio e vou replicando, porque às vezes ali não tem nada que eu passo. Eu faço uma divulgação gratuita aí, né? Porque alguém vai se interessar, alguma coisa. Pô, Cajé, eu não vou mandar mais não, cara, porque eu tenho que tirar essa impressão das pessoas, né? Você tem uma fiscalização maior, né? Inclusive, falando em fiscalização, Márcio, nós estamos programando já programei uma fiscalização junto com a segurança pública, junto com a vigilância sanitária, para que a gente possa fazer uma fiscalização dentro da cidade, para ver onde nós temos alojamentos. Nós temos alojamento, isso aí não pode, isso aí não é permitido. Então nós temos que, se nós não fizermos essa avaliação, essa fiscalização, entope, como você falou, de pessoa de fora, então, o nosso trabalhador fica... E se deixar... é difícil, Márcio, você fazer o controle, mesmo que a gente controlando, na entrada do trabalhador, no cadastro dele, quando chega a empresa, manda para a gente, eu quero contratar esse trabalhador, para você confrontar os dados, que aquele trabalhador de Cubatão, entendeu? As empresas, quando vêm de fora, ela quer resolver o problema social dela do estado delas. Entendeu? Até porque ela recebe benefício para lá também. Então ela tenta trazer os problemas deles para cá. E nós temos que brigar para não deixar acontecer. Mas, senhores, antes eu ia falar da questão do jovem, mas só para essa questão dos alojamentos, que é algo recorrente na cidade de Cubatão. Há uma legislação, há uma fiscalização e fecha-se o alojamento. Mas isso não impede que eles migrem para uma outra cidade e abram e façam alojamento em outra cidade e continuem trazendo a mão de obra de outra cidade. Nós entendemos que Cubatão ela tem uma representação para o Estado e para o país, e o polo industrial ele absorve a mão de obra tanto local quanto a mão de obra que vem dos mais variadas localidades, dos mais variados rincões,
nesse Brasil. Nós tivemos, quando da mobilização de paralisações que houve nas rodovias, nós vimos a cidade de Cubatão totalmente tomada por ônibus de transporte de trabalhadores que vinham, né, em direção ao polo de outras cidades. Realmente se tinha uma ideia que a mão de obra vinha das demais cidades e hoje, hoje nós temos, devido àquele evento, ideia de que era muito maior. Quando a Uzi Minas reduziu a sua capacidade de produção dentro de um determinado setor, imaginava-se que a cidade de Cubatão ia sofrer com um grande desemprego gerado pela redução dos postos de trabalho. E, na verdade, houve desemprego em Cubatão, mas houve um desemprego ainda maior nas cidades vizinhas. Tudo isso colaborando com a formatação de que o trabalhador de Cubatão não tem a preferência do polo industrial. Além de vocês falarem essa questão dos alojamentos, eu gostaria também de propor a vocês que falassem a respeito do jovem, dessa mão de obra, que num governo de 4 anos, no mínimo, ele vai ter a todo ano um jovem que completa 18 anos, um jovem que sai do ensino médio, uma mão de obra que não tem experiência e que precisa de oportunidade e que, na verdade, acaba não tendo essa oportunidade. O que nós podemos observar para este jovem? Volto a dizer, a cada ano, um jovem completa 18 anos, um jovem se forma no ensino médio e um jovem procura adentrar no mercado de trabalho, iniciar a sua carreira, tendo em vista que o comércio é aquele que mais emprega e principalmente a mão de obra que não está qualificada. Como podemos observar e propor a esse jovem uma condição melhor, então uma expectativa no mercado de trabalho? Eu vou começar até porque nós estamos um trabalho junto, eu e o Cagé, né? Nós estamos conversando muito, e nós tomamos como o piloto, foi o CAMP, né, Cagé? Isso. Nós procuramos saber, tivemos o CAMP é uma grande entidade aí que tem feito um trabalho muito sério na cidade. A gente agradece muito todos que passaram, né, que estão presentes hoje, o presidente lá e a equipe dele. Então, a preocupação nossa, nós pedimos, Márcio, junto, o Cagé estava em reunião comigo, estava eu, tá o Cagé, o Adelmo, outras pessoas, e nós pedimos uma avaliação. Professor Edmilson, isso. Nós pedimos uma avaliação da psicóloga do CAMP, fazer uma avaliação dos aprendizes, tá, do CAMP, para a gente enxergar qual que é a intenção profissional deles para o futuro. E por maior decepção nossa, realmente, né, Cagé, tá, foi muito triste. 90%, ou mais de 90% dos jovens que estão passando pelo CAMP hoje não visam se profissionalizar para atender o nosso polo industrial. Olha que absurdo, olha que problema que nós temos. Tá? Nós temos um relatório onde mais de 90% dos jovens estão passando pelo camping. Tá? Hoje eles não visam. Isso denota o quão distante está o polo da sociedade. A expectativa que o jovem sequer conhece o polo. Mas isso, Márcio, eu senti assim, como nós sentimos, isso é um dever nosso, da nossa secretaria, a gente procura desenvolver um trabalho em cima desses jovens, para qualificá-los, eles, para que possam realmente atender o polo. Nós não queremos fazer que ninguém seja mecânico ou seja eletricista, mas a gente precisa mostrar para ele a importância do polo industrial, tá, em termos de empregabilidade, de formação, crescimento deles. Entendeu? E a maior parte, e mais uma coisa importante, né, cara, eu já lembro, mais de 90% desses jovens é que mantém a família deles com aquele salário pequeno deles. Olha a dificuldade nossa. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Tá? Nós vamos começar a desenvolver cursos profissionalizantes em cima do que da necessidade da indústria para que a gente possa qualificar o trabalhador. É muito triste um jovem acabar o período dele do camping com a gente, tá, e sair dali de dentro sem uma formação, e nós temos que trabalhar em cima da qualificação desses homens, desse pessoal, porque amanhã, com 18, 19 anos, eu quando tinha 15 anos para 16, já estava me qualificando profissionalmente. Eu estava saindo do Senai e estava dentro da Uzi Minas, da Cosipa já nessa época, com 16 anos. Então, o nosso jovem também tem que passar por isso, eles têm que ter oportunidades. Hoje nós temos o plano do Jovem Aprendiz, tá, do governo do Estado, tá, onde se está se programando aí, em média de 120 mil oportunidades. Isso é muito bom para nós. Isso aí então vai desenvolver novas empresas, novos empreendedores para que ele possa absorver essa mão de obra nossa. Isso é muito importante a gente engrenar nossos jovens, viu, Cagé? Bom, mas sobre os alojamentos, né, irregulares, né, não existe legislação. Até onde eu tenho informação, não existe legislação. O que tem é uma legislação sobre a vigilância sanitária, né? O que você faz a denúncia, eles vão lá. Eu já fiz várias denúncias aqui com o Cubatão, inclusive fiz uma recentemente aqui na ouvidoria, né, sobre o alojamento. Só que aí o que eles fazem? Eles tiram as pessoas e mandam para algum lugar aí, né?
Mas há tempos atrás ainda foi pior. Essa época que nós estamos agora está mais tranquilo. Mas tinha uma época, foi 2009, 2010, que tinha alojamento para tudo quanto é canto em Cubatão. Né? E foi uma grande dificuldade, não conseguia se, mesmo com denúncia, né? Porque a pessoa que vem para cá não era proibida de alugar um imóvel. Né? Porque ele vai lá, pessoa física, aluga uma casa e bota 20 pessoas ali dentro. Né? Eu sou um engenheiro, sou um técnico de uma empresa que eu vim lá dentro daquela porcentagem. Eu vim aqui e alugo uma casa para ficar aqui. Né? Nesse montante, assim, agora, montar residências, né, como se fosse alojamento, um banheiro para cada. Então, o que existe não existe uma lei proibindo esse tipo de aluguel. Né? Transformar uma casa comum em uma pousada, uma hospedagem aí para diversas pessoas. O que tem a denúncia é a vigilância sanitária, né? Vai lá e faz a fiscalização e acaba comunicando lá o proprietário, né? De alguma forma, né? Tenta saber qual é a empresa que fez aquele tipo de contratação, porque eles acabam se movendo e indo embora, né? Mas acabam indo para outros lugares. Né? Tá? Em relação ao jovem? Em relação ao jovem, isso aí, como eu falei para você, sempre perturba o Gilvan, perturba o prefeito também, né? Acho que a gente vive na mesma cidade, né? Podemos ter os pensamentos diferentes, né? Mas nunca ser um contra o outro. E o Gilvan sempre foi muito receptivo. E ele falou, tem uma conversa com o Camp, vamos lá, vamos... Porque a ideia principal, né, Gilvan, era formar, né? Porque foi uma observação que nós fizemos na conversa que nós já tivemos. Que o pessoal sai do Camp sem uma qualificação. Né? Dependendo da área que ele vai trabalhar, ele não aprende nada, a não ser lá transporte de documento e mais nada daquilo. E aí o Camp se prontificou lá, fez uma pesquisa, né? E realmente aconteceu deles estão. Mas eu vejo isso, na época que ainda falei, eu vejo isso assim, Márcio. Se o polo, né? Eu falo o polo, falo as indústrias, junto aí com o governo, o poder público. Não se tem lá uma escola de qualificação como referência. Eu conheço muito um advogado hoje que foi eletricista. Muito dentista formado e foi torneiro mecânico. Né? Muito engenheiros, né, hoje que foram... foi pedreiro no Senai, curso de pedreiro, foi marceneiro no Senai e o cara hoje é engenheiro. Então, assim, o sonho das pessoas que tem, do jovem, né? Mostrar para o jovem o sonho daquele que ele tem, né? O primeiro sonho do jovem é ter um carro, uma moto, ter um dinheiro para comprar roupa, isso é natural. Eu já fui jovem um dia. Hoje eu não tenho cabelo branco como o Gilvan, mas tenho mais cabelo, né? Estou sem nada, né, Gilvan? Mas o sonho, né? Despertar no jovem o sonho que, eu quero ter uma prosperidade, eu quero ser médico. Existe um caminho para ele poder ser médico, né? Olha, você se qualifica aí com 14 anos, se você tiver 18 anos, você vai estar trabalhando. E assim vai. Esse é meu humilde opinião. Se não tem uma oferta para ele de qualificação, a gente... os sonhos morrem num caminho, vou se adiando. Mas aí foi importante, viu? O secretário se movimentou. Eu, como cidadão, eu não faço parte do governo, eu, como cidadão, juntei um grupo de amigos, vamos lá, ter uma conversa com o Camp. E a primeira ideia era o Camp, né? Então tinha que fazer uma pesquisa para ver, né? Para poder... Até para a questão de vulnerabilidade social, entender que os jovens que estão no camping têm uma diferenciação e, lógico, o poder público busca disparar isso, dando toda a estrutura para que ele possa ter o seu desenvolvimento. Tanto que na ideia lá, mas não querendo te cortar, o Gilvan acabou esquecendo de falar. A preocupação não era só com o assistido pelo camping, era também os pais. Porque na estatística que foi apresentada pelo camping, mais de 95% eles eram as pessoas sustentavam. De família. Isso. O salário mínimo que eles ganham lá, se eu não me engano, né, Gilvan? Sustentava a família. Sustentar a família. Senhores, então nós estamos diante de uma situação que tem a ver com o emprego, mas tem uma raiz socioeconômica muito grande. Verdade. A cidade de Cubatão tem sofrido muito com isso. Essa situação em que a cidade perde economicamente, perde toda a cadeia produtiva e perde também toda a cadeia de consumo. Isso acaba sendo afetado grandemente. De que forma solucionar isso? Uma medida de impacto e medidas de médio e longo prazo. De que forma podemos
observar esse problema que tem a ver com a mão de obra já existente e com a juventude que chega ao mercado de trabalho ser uma expectativa de colocação, ser uma expectativa do primeiro emprego. Márcio, é importante o programa do governo estadual hoje, que é a reindustrialização do estado. Tá, o governo Tarcísio está lutando muito, montou um grupo de empresários muito forte para desenvolver o programa de reindustrialização do estado de São Paulo. O que significa isso? É trazer de volta os empresários que foram embora do estado, tá, por excesso de impostos, ou por alguns problemas trabalhistas, que foram embora. Então a intenção é trazer de volta esse pessoal e novos empreendedores para que possa desenvolver e gerar emprego e renda na região. Uma das preocupações, você falou com relação de perca principalmente na parte comercial, nós temos uma preocupação grande porque, olha bem, nós temos um polo industrial grande, grandes empresas, a arrecadação de Cubatão hoje, Marcos, está em torno de 1.540 bilhões, essa faixa aí, se eu não me engano. Tá, olha o potencial de arrecadação. Nós temos um comércio nosso, praticamente, tem um comércio muito pequeno perante a um polo industrial desse. Então, essa é uma grande preocupação nossa, fazer casar, desenvolver esses dois, andar juntos. Tá? O nosso comércio em Cubatão ele precisa ter força, ele precisa crescer. Tá? E nós temos que lutar por isso, porque o polo industrial ele não pode simplesmente comprar em São Paulo, comprar na Bahia, comprar em Minas, comprar tudo, e não comprar em Cubatão. Então a gente sente muito isso, fico conversando muito com a Célia, com o Engenheiro Célio, tá? Para que a gente possa ver mecanismo de desenvolvimento dessa área que gera emprego também. Tá? Com a SIC, a Ciesp, por que a Ciesp? A Ciesp ela tem que entender, ela tem entendimento com a gente, que se a indústria poder passar, vai ter uma parada agora. Ela vai passar para nós a demanda que eles vão ter para parar. Mas também pode passar para nós a demanda de materiais que eles vão precisar. Vai precisar de prego, vai precisar de parafuso, vai precisar... Então, se nós conhecemos a necessidade do polo industrial durante as paradas, as manutenções dele, nós conseguimos sentar com o nosso grupo de empresários do lado do comércio e podemos orientá-los a desenvolver mecanismos de custo, qualidade de materiais, atendimento, para a gente ganhar essa fatia desse bolo, que é importante. Imagina bem, 1 bilhão e pouco. Tá? As indústrias estão, praticamente, elas bancam boa parte desses impostos nossos, essa arrecadação. E nós não temos um comércio grande, nós temos que fazer acontecer. Isso aí nós estamos fazendo esse trabalho. Essa falta desse comércio, esse comércio que sente essa ausência do consumo, não tem mais a ver com a questão do emprego, então, da remuneração baixa do cidadão cubatense, porque a indústria comprando, ela compra setorialmente. Ela não vai comprar naquela lojinha de esquina que vende um sapato, um chinelo, uma bolsa, ou não vai dentro daquela outra lojinha que vende o sorvete. Não vai dentro desse comércio, que ele não abraça a indústria, ele abraça o consumidor. Quando nós temos a evasão da questão das vagas de emprego, afeta diretamente o comércio. Povo pobre, comércio fraco, cidade sem perspectiva. Então, como é que nós podemos observar? Lógico, o comércio, a indústria comprando no comércio, sem dúvida, tem um crescimento. Mas a indústria vai comprar em determinados segmentos, que nós vemos que tem sempre aí, que estão sempre bem, estão sempre vendendo. Mas nas demais áreas de comércio, a gente depende da mão de obra que trabalha no polo e que não compra na cidade. Mas a preocupação nossa, Márcio, interrompendo o Cajé, que está doidinho para falar, né? Tá, a preocupação nossa não é com os comércios, assim, nessa linha que você falou, mas sim comércio ligado à indústria, ligado ao polo, porque a fatia do bolo deles é grande. E nós temos que desenvolver esses comerciantes nossos para que vendam esse produto. Porque nós gerando empresas em Cubatão, trazendo empreendedores para Cubatão, que eles possam desenvolver essa linha de vendas também, tá? Ela vai gerar empregos, mais empregos em Cubatão. Nós vamos ter que precisar capacitar gente para atender, você entendeu? Então, hoje nós temos grandes empresários em Cubatão, que foi formado no comércio de Cubatão. Nós temos um exemplo aí, é o Ado, né, que trabalhou na César e tudo. Hoje é um empreendedor. Tá? Então ele trabalhou como vendedor, daqui a pouco passou de eletricista, passou a ser um grande empreendedor, graças a Deus. Então é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos fazer o polo enxergar que aqui nós, dentro de Cubatão, tem que ter um comércio potente para atender esse polo. Ó, vai ter uma parada. Nós temos que ter lojas aqui na linha de elétrica, na linha de parafuso, que atendem. Então gera emprego. Não adianta a gente ficar esperando só os caras virem pedir pingado. Estão tendo reclamação que nem papel sulfite se compra em Cubatão. Nós temos que ter mecanismo de fazer, tá? Fazer os nossos clientes, nosso povo, ter que enxergar que é importante gastar em Cubatão também.
Tá? O povo tem que gastar em Cubatão. Nós precisamos fazer a população enxergar que comprando em Cubatão, a gente gera emprego em Cubatão. Cajé. É bastante complexo, né? Mas assim, eu vejo, se existe uma demanda, né, futura de possibilidades de emprego, e essa demanda vai ser avisada antes, pode se inserir a qualificação do jovem. Exato. Né? Pode ser criar critérios a jovens de 14 a 16 anos, né? Porque logo eles estarão no mercado de trabalho e se qualificar eles. Fazer convênios aí, parcerias com o Senai, ou até a própria secretaria, se falou que tem espaço lá, se montar uma estrutura para poder estar qualificando eles aí, né? Mas eu volto de novo, né? Vou ser redundante naquilo. Se já tem um espaço físico já de anos com qualificação profissional, a gente já teria atendido essa demanda de alguma forma, né? Existe uma palavra, Márcio, também, assim, que eu gosto muito de usar, duas palavras, na verdade, que é compromisso e comprometimento. Elas parecem iguais, né? Mas são muito diferentes na prática, né? Quando o cara investe em profissional na cidade, aí eu estou fazendo uma crítica ao polo industrial, né? Porque se não tem lá o secretário que vai buscar, eles não vêm. Ficam ali na Ciesp, ouvindo lá os líderes comunitários e tal, mas não se cria alguma coisa para poder... Tudo bem que tem, às vezes, sai curso lá pelo Senai, mas precisa se atender uma demanda efetiva da cidade. Olha, vamos fazer um planejamento de 4 anos, vamos reduzir esses 15 mil desempregados em Cubatão para 10 mil, vamos pegar lá os jovens que estão saindo do ensino fundamental agora, nós estamos formando aí hoje, né, final de 2023, na rede municipal de ensino, 4 mil alunos, né? Vamos formar pelo menos 1.000, qualificar 1.000 desses no período de um ano, né? Então, o compromisso que eles têm com a cidade em gerar arrecadação, mas o comprometimento é zero. O polo, percebo, sinto isso, que o polo não se sente pertencente à cidade de Cubatão, né? Eles pegam a faixa ali da Piaçagueras, pertence àquilo ali e o Cubatão fica esquecido, né? Eu dou um exemplo para você, bem claro. Depois eu busquei informação, hoje a Cabo Cloro Unipar, né, o grupo Cloro Unipar, doa cloro para a prefeitura de Cubatão, né? Mas por muitos anos eu passava na frente da Santa Casa, né? Hoje ela doa para Cubatão, mas há muitos anos, escrito lá, Cabo Cloro Unipar doa cloro para a Santa Casa de Santos, para ajudar a saúde da região, né? E não doava cloro para Cubatão. Acho que alguém lá, depois com o tempo, né? Eu olhava aquela placa lá, perto ali da Santa Casa, saída para o túnel, né? Para vir para Cubatão, um passeio que ia fazer, e via que aquilo me incomodava, me deixava entristecido. Mas hoje, que eu sei de informações aí, parece que hoje tem a Cabo Cloro doa um excelente também, que trata as piscinas, trata a água do próprio público, das escolas, né? Existe uma doação nesse sentido aí. Esse foi um trabalho, cara, já foi interessante, que eu estava como secretário de manutenção. Mas antigamente não tinha doação, né? Essa doação, né? Durante o pico da pandemia, nós começamos esse trabalho junto com eles, tá? Tanto que nós pulverizamos a cidade inteira com cloro, com hipoclorito, né? Isso aí foi um acordo que nós fizemos junto com a Unipar, tá? E ela forneceu o hipoclorito para nós direto para atender a cidade. Nós pulverizamos a cidade inteirinha no início da pandemia do Covid, né? Então ela é uma grande parceira nossa. E temos grandes parceiros. Nós temos a própria tem um conhecimento, Márcio. Tive uma reunião agora recente com lá na. Nossa, fugi, mas o Cubatão Mais Sustentável. Foi lá na. Foi a reunião, não foi na GEM. Não foi na GEM, foi lá na. Final daquele polo industrial nosso, lá no final. Aqui, o polo industrial de Cubatão, uma das indústrias do Crisel, nós temos ali, tínhamos a Cagil. Eu vou lembrar. Yara, fugiu. Mas não. Então, pessoal, o que aconteceu? No Cubatão Sustentável, Cubatão Mais Sustentável, apresentado pela Ciesp, só para ter uma ideia, cobrado pelo Ministério Público, as duas Ministério Público nosso, cobrou, tá, a parte do monitoramento da cidade, tanto que, olha, vai ser monitorada a cidade inteira, vão ter câmeras espalhadas para todos os cantos, tá ligado ao detector, né, para você ver a importância, tá, do monitoramento da cidade. Então isso aí veio da Ciesp junto com a indústria vai trabalhar em cima dessa linha. Inclusive, pessoal, o Ministério Público no dia lá dessa reunião com a gente, tá, ele cobrou do coronel, que é ligado
a Ecovias, né? Ligado à Ecovias, tem o AVCB das rodovias. Imagina isso. Então, estão cobrando o AVCB das rodovias. Tá? E o coronel ligado à Artesp, que a Artesp está acima da Ecovias, acima da Ecovias. Isso. E se ela se comprometeu e dá retorno para os promotores, então, para ter o AVCB da rodovia. Tá? E o monitoramento vai pegar a cidade inteira, monitorar a cidade inteira. Então, com mais de 300 câmaras em Cubatão. Então, olha a importância da indústria em Cubatão. Isso é uma preocupação da indústria, cara. Tá? Junto com a nossa segurança pública, junto com o nosso secretário de segurança pública, o governo também está junto. Porque sozinho, só o governo público, ele não consegue fazer tudo isso. Precisa de parcerias, né? Então, a indústria está lutando com a gente nessa luta, nesse trabalho também. Inclusive, aqui na Plínio de Queiroz, ali ainda está confuso aquele trecho ali. Porque ainda tem um problema dos vassourinhas ali, que é um trabalho totalmente irregular, né? Então, ali já morreu gente ali, tentando limpar aquilo ali, não tem contratação, não tem nada, não tem especialização, não tem nada. Então, a CIES, a indústria, estão preocupados com isso. A mão de obra que não tem especialização, que se recorre dos subserviços. Exato. Então, que, na verdade, que podem se olhar de outra forma. Então, esse é um trabalho que está sendo feito junto com a Artesp, Prefeitura e o Polo Industrial, através da CIES, para tentar não vai acontecer, tá? A revitalização toda daquela área ali, tá? Inclui duplicação da Plínio de Queiroz, para que a gente possa organizar tudo, ter um posto policial ali, ter um posto de atendimento médico ali, entendeu? Isso é importante, porque aquele trecho ali é o trecho da área industrial nossa. Então nós vamos ter muitas coisas novas para acontecer em breve aqui dentro. Professor Cagé, nós já falamos do jovem, falamos dos alojamentos, falamos da questão da qualificação de mão de obra e falamos da migração agora. Muitos vêm para a cidade de Cubatão em busca de uma qualidade de vida, uma oportunidade. E nós não podemos ser contrários a isso. Afinal de contas, a cidade de Cubatão tem, sim, aqueles que aqui chegaram e aqui criaram suas famílias, as famílias que já vêm de décadas, né? As famílias que são tradicionais, e tem aqueles que escolheram a cidade para buscar a possibilidade de criar um futuro. Saem de lugares com dificuldade e vêm para cá buscando um acesso a essa questão. E muitas vezes essas pessoas não têm o êxito, não conseguem alcançar esse objetivo e ficam aí à mercê de um trabalho não oficial, um trabalho não reconhecido, não dentro de uma carteira assinada, ficam nos subserviços, nos serviços que ficam à margem da sociedade. Esse é o caso do Vassourinha e outros mais que existem. Senhores, como está a situação do trabalhador desempregado de Cubatão? Ele é assistido? Ele recebe uma condição de sobrevivência? A sua família é assistida? Como funciona essa questão do trabalhador que está desempregado em Cubatão? O trabalhador cubatense não está com a carteira assinada no momento. Nós temos aí dentro da prefeitura, nós temos várias secretarias que têm responsabilidade com a sociedade, né? Nós temos assistência social, nós temos segurança, nós temos a parte da saúde. Então, cada setor tem sua responsabilidade que compete a ele fazer a avaliação. A minha secretaria, que é a Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Sustentável, nós estamos preocupados com isso também. Até por isso, nós vamos começar a desenvolver cursos dentro da secretaria, convênios com o Senai, com todas essas instituições, para que a gente possa trazer esse povo. Por isso nós vamos montar esse banco de dados, tá? A gente vai saber a população nossa, nós temos 130 mil habitantes, pessoas habilitadas, acima de 18 anos, tá? Já prontos para trabalhar, nós vamos saber quem realmente tem profissão, quem não tem profissão, para que a gente possa começar a desenvolver cursos, fazer um trabalho social com eles, para saber a aptidão deles, para que eles possam desenvolver cursos para eles. Então, isso aí nós estamos preocupados bastante, Márcio. Só para ter uma ideia de um caso muito interessante, tá? Até parabenizar aí a segurança pública da cidade, né? Tá? A delegacia, tem uma delegada, a doutora Mayra, no Casqueiro. Tá? O caso de violência doméstica em Cubatão está grande, né? Todos nós temos conhecimento, teve até um óbito recente agora. Tá? Então a doutora faz um trabalho muito sério nessa parte de trabalho junto com as pessoas que causam violência. Então tem um trabalho junto ao Ministério Público e ela convoca esses trabalhadores, esses homens, né, que causam violência, e lá dentro da secretaria tem uma parceria com eles. Nós cedemos nosso estúdio,
auditório, para que ela possa desenvolver o trabalho. Então lá tem um dia onde se apresenta lá o Dr. Vanderlei Mange, que ele fala sobre a Lei da Maria da Penha, tem psicólogo, tem tudo para conversar com esses homens que têm causado violência doméstica. O que nós enxergamos? Eu enxerguei um lado, foi o seguinte: nós temos 3 grandes itens que causam violência doméstica na cidade, tá? Em qualquer lugar, né? O item que mais causa violência doméstica é o quê? É o ciúmes. Tá? Esse é preocupante, porque esse aí está na pessoa. Tá? O segundo item que mais causa violência doméstica é o quê? É a financeira. Então foi onde eu cheguei, opa, se é financeiro, porque não tem emprego. Ou não tem emprego, ou não tem qualificação. Então isso cabe à minha pessoa, cabe à minha secretaria procurar um meio de me aproximar desse pessoal para tentar desenvolver trabalho em cima deles. Saber se eles estão qualificados, se eles não estão qualificados, se eles têm profissão, você entendeu? Para que a gente possa ajudar esse povo a se preparar para inserir eles novamente no mercado. Tá? Assim nós conseguimos ajudar a eliminar o problema financeiro em casa e conseguimos eliminar esse problema da violência doméstica. E o terceiro item, que é as drogas e o álcool, todos nós sabemos que também é terrível, né? Mas tem assistência social para ver isso, a parte. Então nós estamos preocupados, Márcio, com relação ao desemprego. Tá? Esse pessoal que vem de fora é uma preocupação grande. O governo nosso está preocupado em eliminar as maiores comunidades da cidade, que muitas delas sofreram invasões por pessoas que vieram trabalhar em Cubatão, acabaram invadindo, acabaram criando famílias e ficaram no submundo. Tá? Então, hoje, eliminando essas duas comunidades, nós vamos conseguir colocar o nosso povo em locais adequados, com melhores condições de trabalho, melhor condição de vida, e vamos preparar trabalho para eles, desenvolvimento de qualificação. Professor Cajá. Bom, eu tenho... Falta acolhimento, né? Acolhimento. Eu dei um exemplo meu, né? Fui bastante prático do que eu falei. Eu mesmo desempregado, no meio virtual, de mandar currículo, às vezes ir lá entregar, né? A gente não tinha um acolhimento. Então falta, né? Fico feliz, né, Gilvan, com o seu projeto aí, de ter esse acolhimento, de ter esse cadastro fixo desses trabalhadores que estão desempregados, né? E que se tenha uma transparência, né? Porque, vou voltar de novo ao meu exemplo, né? Então lá, o cara está qualificado, mas faltou lá um certificado lá de NR10 ou de espaço confinado, de trabalho em altura, que é o que se exige hoje para trabalhar no polo industrial de Cubatão, né? E vamos pegar esse aqui, o próprio PAT, né? Olha, tem um cadastro aqui já pronto e oferecer. Isso é uma ideia excelente. Exato. Para mim é excelente. Olha, você precisa do quê? Nós já temos você tem a demanda para que o ano que vem você vai fazer uma ampliação, uma reforma, alguma coisa no polo. Nós temos aqui já um cadastro das pessoas que estão desempregadas. Ou até empregadas também, porque às vezes o cara... Esse cadastro ele pode servir para isso. Eu posso estar num emprego hoje que eu não estou feliz. Né? E eu fico com medo de estar correndo atrás de outros, né? Porque, de repente, me vem uma oferta melhor, eu mesmo empregado, né? E eu posso estar lá, não tirar a vaga de ninguém, porque acho que a prioridade é quem está desempregado, né? Mas seria bom, olha, fora os nossos aqui, nós temos também, eu precisava de um cara, um engenheiro, que fala inglês, espanhol, tal, né? Um exemplo, né? De repente esse cara a gente tem aqui na cidade de Cubatão. Está trabalhando lá em São Paulo, está louco para vir trabalhar aqui do lado da sua casa, né? Porque a gente tem muito disso também, né? A gente tem muito mão de obra qualificada da cidade de Cubatão que não trabalha no polo. Trabalha em São Paulo e outras regiões do estado. O cara vai, sobe, desce serra, ou vai para a região tal, fica a semana toda lá e vem para cá. A gente tem muito exemplo aqui de amigos nossos, né, em particular, que faz esse translado aí de trabalho, né? E é qualificado. Nós temos uma preocupação, professor, viu, Márcio? Com a elaboração do currículo. Tanto que nós vamos começar a desenvolver curso lá dentro para treinar o trabalhador, para eles realmente montar o currículo adequado. Tá? Porque às vezes o pessoal chega ali na qualquer lugar, faz um currículo para mim, pega aquele currículo padrão que existe lá, coloca os dados do trabalhador e não coloca o que realmente ele é. Quando chega para uma avaliação na empresa, a empresa vê aquele currículo simples, não contrata aquele homem, porque ele é um profissional, ele é um grande. E às vezes ele não tem nem escolaridade, porque o profissional formado antigamente, hoje são excelentes profissionais, mas às vezes por falta de uma formação escolar, ele não é inserido. Mas nós temos essa preocupação do currículo, né, de fazer o pessoal enxergar como montar um currículo, dar condição de treinar, fazer e fazer o seu currículo, até orientar ele lá dentro da secretaria nossa, fazer para que eles possam sair dali com o seu currículo adequado. Porque quando ele mandar o currículo para a empresa, a gente vai saber o que a empresa realmente precisa. Então, o trabalhador de Cubatão pode usar a gente, pode usar a nossa secretaria, para que a gente possa instruí-los, tá, até montar seus currículos de acordo com a necessidade das indústrias.
Acho uma sugestão, Márcio. Posso passar uma sugestão para o nosso secretário aqui? O debate. E para quem mais algumas autoridades estiverem ouvindo, né? Outro sentimento meu como cidadão. Eu nunca trabalhei num polo industrial de Cubatão, a não ser por empreiteiras, por terceirizados, né? Então, apesar de ter um currículo bacana, eu acho que uma experiência, né, profissional bacana, eu trabalhei na USP, concursado, fui professor do Senai há muito tempo, mas eu nunca trabalhei num polo industrial de Cubatão, a não ser por terceirizados, né? Então, assim, eu acho que precisava dar um incentivo também, por exemplo, as vagas da Carbocloro, as vagas do operador lá, o técnico de elétrico, o técnico de mecânica. As vagas que são vagas fixas, efetivas. E não as vagas sazonais, quando das paradas de manutenção. Perfeito, o engenheiro lá. Porque eu citei o exemplo dessa indústria, né, mas tem outras indústrias também, porque a gente também tem alguns caminhos em comum. Então, você é engenheiro daquela empresa, ela sou. Mas você mora onde? Mora em Santos. E eu tenho um amigo tão qualificado, na mesma graduação que ele, e não está. Então, acho que também precisava, Gilvan, quando eu falo da comprometimento é esse, né? Porque até o próprio empregado dessa empresa não tem dar valor nenhum para a cidade de Cubatão. A gente conhece muita gente, nas rodas de conversa nossa, né? O cara trabalha num polo aqui de cidade de Cubatão, mora em Santos, ou Praia Grande, São Vicente, que não tem problema nenhum, são cidades irmãs nossas, mas não tem valorização para a cidade. De repente o cara que é o RH dessa empresa, ele não é de Cubatão. É isso aí, Cajé, é um problema antigo, né? Então, porque o nosso trabalhador... Mas a gente podia voltar a esse pensamento, o quê? Como é que se poderia fazer o seguinte, junto com a secretaria? Quando você me oferta, se você tiver sua vaga de emprego de efetivo, você pode ceder essa informação para mim? No caso, eu cito a secretaria. E aí a gente busca dentro do polo, até que é empregado, que eu falo assim, pô, o cara tá lá em São José do Rio Preto, lá um polo industrial de lá, quer vir para Cubatão. Né? Por mais que exista informatização... Nós entramos numa outra questão, vou até colocar mais pimenta nesse molho, que é a questão do que a cidade oferta para uma pessoa que, quando chega a um patamar salarial, permaneça na cidade. Porque as cidades vizinhas ofertam qualidade de vida. Nós estamos diante de Santos, que é uma das cidades de melhor qualidade de vida. Estamos diante de Praia Grande, que é uma cidade pujante, que vem crescendo e ofertando muita coisa para as pessoas que desejam morar lá. E o que Cubatão oferta? Qual é o norte dessa cidade? O que ela pode ofertar para manter essa mão de obra? Porque ao mesmo ponto que essa pessoa começa a trabalhar no polo, daqui a um ano ela pode simplesmente observar, não, eu quero uma qualidade de vida a mais. Vou morar na Praia Grande. Eu vou mudar de cidade. Então, há essa questão do atrativo, porque muitos daqui aqui moravam e que trabalhavam no polo, lógico, a grande parte da mão de obra fixa do polo não é da cidade, mas aqueles que acabam adentrando não permanecem muito tempo na cidade. Então aí a gente entra numa outra seara, que é a qualidade de vida da cidade, que precisa voltar. Eu acho que isso não tem controle. Isso não tem como controlar. Mas quem já está na cidade, está fixado. Qualidade de vida? Está aqui fixado, né? Porque ele entende o seguinte, Cubatão é bom de se morar, né? Apesar de todos os seus problemas, ele é bom de se morar. Porque quem mora em Cubatão, por exemplo, ele tem acesso a qualquer outra cidade em 10, 15, 20 minutos. Ele vai de um ponto a outro na cidade, 15, 20 minutos. Mas assim, quem gosta de morar na cidade de Cubatão, porque tem família aqui, quem tem parentes, quem tem amigos aqui fixos, tem um grupo de amigos que se relaciona, ele vai ficar aqui. Estou dando exemplo dessa pessoa que mora aqui, já está fixa, de repente a gente disputar essa vaga de cargo bom dentro do efetivo do polo industrial. Agora, naturalmente, o cara que virou engenheiro hoje, né, ele veio numa graduação dentro da empresa, progressão profissional dentro da empresa, ele está com um salário bom, tem uma renda de vida boa, ele foi morar na Praia Grande. Eu conheço muitos. Foi morar em Santos. E não podem ser culpados. Não pode, de forma alguma. O que eu quero dizer é assim, quando se tem essa oferta, tudo bem que existe os sites, às vezes, né? Mas quando se tem essa oferta do emprego lá, do engenheiro, do técnico, do chefe do RH, né? Fazer a parceria com ela. Então nós temos o privilégio da informação primeiro. E aí buscar dentro aqui, dos nossos aqui, né? Com aquele cadastro que você vai montar, saber quem é que pode ser. Essa informação, Cajé, estatais que são por concurso, né? Sim. Regram concurso, mas as outras empresas do polo, a iniciativa privada, ela pode muito bem. Há interesse deles fazer isso, Cajé, sabe por quê? Porque nós temos um programa do Bom Empreendedor.
Tá? Então, mesmo que seja o fixo deles, tá? Não de paradas, né? Tá? Mesmo que, então, eles comprovando que contratou de Cubatão, eles têm direito a um percentual de desconto do IPTU deles, né, Márcio? Então, a empresa do polo industrial, eles têm feito isso. Tá? É que o revezamento interno não é como uma parada. É diferente, né? É diferente. Agora, com relação a pessoal morar em Santos, São Vicente, Bragança, isso aí sempre existiu, né? O pessoal aumentou sua qualidade de vida, seu salário, e vão morar para fora. Isso aí acontece. Agora, eu acredito que vai mudar muito, tá? Porque você vê, ó, Cubatão é a única cidade da metrópole, nós somos 9, né? A única da metrópole que não é estância turística. E nós temos grande chance de passar a ser estância turística. Então, se nós conseguirmos desenvolver o turismo em Cubatão, então, o potencial que nós temos aqui em Cubatão é muito grande, na área de turismo, onde tem passeio, tem lazer, tem hotel, tem hotelaria, tem restaurante. Então, você imagina bem, o Cubatão vai começar a ser o quê? Não só uma cidade industrial, um polo industrial. Nós vamos começar a dar qualidade de vida melhor para que o pessoal venha para Cubatão. Eu acredito. Essa questão do turismo, ela é uma questão que vai ser construída. A questão da parada é uma questão imediata, uma oportunidade imediata. Lógico, a construção tem que acontecer. Lógico. E existe todo um percurso para que isso seja construído. Mas para sanar os empregados de amanhã é necessário uma ação direta a curto prazo, que seriam as paradas. Essa é a busca da Secretaria, essa é a busca do governo. Observar um projeto de médio e longo prazo do turismo, mas ter a consciência de que o pão de amanhã, da mesa do trabalhador, depende da oportunidade de emprego hoje da indústria. Tanto que foi a preocupação, Márcio, do governo, implantar o sistema de desenvolvimento sustentável. Então, para que a gente possa dar benefícios para as empresas contratar mão de obra de Cubatão. Então, é um mecanismo, nós estamos tirando dinheiro do Tesouro, olha bem, quando nós damos 5% para a empresa, para ela contratar mão de obra de Cubatão, nós estamos tirando do Tesouro. Porque nós podemos estar arrecadando aquele dinheiro da empresa e está indo para o Tesouro, para bancar as despesas da cidade. No entanto, nós estamos tirando essa fonte de arrecadação nossa, para que a gente possa não só qualificar a mão de obra de Cubatão, como também empregá-la. Então, essa é uma preocupação do governo, da cidade, porque a gente possa dar emprego para o povo. Tá? Não é na quantidade que a cidade precisa hoje, como o Estado, o país todo tem esse déficit de empregos, entendeu? Mas o governo está preocupado muito para que a gente possa. Nós estamos tirando dinheiro do Tesouro indiretamente, que é o que nós estamos deixando de arrecadar, para a gente beneficiar uma empresa que contrata a mão de obra de Cubatão. Então, nós estamos muito preocupados com isso para que aconteça. Então, é uma preocupação nossa, Márcio. Vou fazer uma pergunta para o Gilvan. Gilvan, existe uma previsão desse cadastro aí dos desempregados de Cubatão? E aí pode-se, alguma empresa, o ano que vem tal empresa vai fazer uma ampliação, isso pode ser divulgado depois? Pode, nós estamos fazendo esse trabalho com a Ciesp, né, a gente mantendo contato com o polo industrial, passando a mensagem para todas as empresas. Então vai ter uma parada, comunica a gente tem que ter conhecimento, vai ter a parada naquele período, a gente tem a noção do que realmente a empresa vai precisar nessa manutenção, nessa parada, para que a gente possa começar a trabalhar o trabalhador nosso antes, preparar ele antes. Tá? Interessante, Cajé, você até comentou na hora que eu lembrei, Márcio. Olha, nós temos uma preocupação, nós cadastramos um trabalhador de Cubatão. Ele vai lá e faz o cadastro. Nós temos uma preocupação hoje, a gente enxergar no trabalhador, quando ele vai fazer o cadastro dele, enxergar se ele... Porque às vezes ele vai lá, eu quero fazer o cadastro de caldeireiro, mas você consegue enxergar que aquele trabalhador ele pode ser um futuro microempreendedor. Você entendeu? Então, essa preocupação, porque às vezes pode direcionar, aquele homem está preocupado com trabalhar naquela função, mas esse homem pode ser um serralheiro. Você entendeu? Então, essa preocupação nossa, porque lá dentro, nós montamos lá dentro da Secretaria hoje o setor, que é o quê? É o Banco do Povo, o Sebrae e a Sala do Empreendedor, onde nós vamos gerar microempreendedores na cidade, que isso é importante para nós. Então, nós vamos ter o Sebrae para orientar, para dar curso lá dentro, nós vamos ter o Banco do Povo, entendeu? Nós vamos ter o empreendedor para gerar o MEI. Abriu a empresa aquele trabalhador que, poxa, ele só pensava em ser um empregado, mas ele pode ser um empreendedor. Amanhã ele pode abrir a empresa dele, a microempresa dele, ele pode ser treinado através dos cursos que nós temos no Sebrae também, e também tem um recurso, o Banco do Povo está lá dentro da Secretaria, onde pode emprestar até 20 e poucos mil reais para a pessoa dar início ao empreendimento dele. Então isso é importante para a cidade. Então a gente fazer essa avaliação, ter essa capacidade, que nós estamos lutando para fazer isso. Entendeu? A gente enxergar, o Cagé vai lá amanhã, eu quero fazer o cadastro para técnico de instrumentação. Daí começando com o Cagé, a gente enxerga, poxa, o Cagé
tem um potencial grande como Dar trabalhador. Mas pode, exatamente. Pode aproveitar. Exato. Então tem um potencial para gerar. Então, você vai ser um microempreendedor. Você vai ter orientações de um órgão oficial e você vai ter também o quê? Recurso financeiro, empréstimo, para que você possa tocar seu empreendimento. Então isso é muito legal. Isso é uma eu tenho mais nossa. uma dúvida aqui, Márcio, se me permitir. Nós estamos vendo bastante obra na cidade, né? A gente tem algumas obras já foram entregues e tal. Então a gente está vendo, eu tenho visto bastante coisa. Esses empregados são de Cubatão? Você está falando no órgão público? Do setor público, isso. Certo. Das pavimentações que estão... Tudo isso. É isso, quer dizer. Isso, A área das obras... As obras civis aí que está acontecendo na cidade como um todo. Do poder público. Reforma de escola, né? Certo. Olha, quando eu estava na manutenção, tá, começou a surgir os contratos nossos, né? As atas de... Na nossa época eu lembro que eram todos de Cubatão. Isso, né? Então, esse é o dever nosso, o governo cobra das empresas exatamente isso, contratar mão de obra de Cubatão. Tanto que se você hoje for na manutenção lá, tenho certeza que você vai encontrar um monte de trabalhador de Cubatão, que mora em Cubatão. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não é de lá. Você vai encontrar talvez o técnico de segurança que veio com a empresa, ou a engenheira que veio com a empresa, mas o trabalhador que atua na manutenção, ele é de Cubatão. Tá. Uma outra dúvida. Você falou que vai ter uma previsão de demanda de mão de obra para o Polo Industrial de Cubatão. Existe uma previsão das obras de Cubatão, da prefeitura, a obras civis? Por exemplo, vou dar um exemplo para você, né? Fez o Pier do Casqueiro lá, um trecho. Ficou lindo, maravilhoso. Existe as outras demandas, né? Que é o tal do projeto Parque Linear, né? Que chama ali, que faz parte da Ilha Caraguatá, Casqueiro, Bolsão e tal. Essas obras, né, dentro da previsibilidade dela, vai ter essa previsão também para a Secretaria de Indústria? Desculpa, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Por exemplo, você vai saber agora, por exemplo, olha, para terminar a obra do Casqueiro, vamos precisar de 500 profissionais, um exemplo, né? 500 profissionais está dividido lá entre pintor, carpinteiro, pedreiro, soldador, armador, montador de andaime, né? Dentro das profissões que vão precisar. E vai existir essa demanda também por parte da prefeitura? Dentro do programa do Bom Empreendedor... Porque eu quero saber, porque eu também quero trabalhar lá. Dentro do programa do Bom Empreendedor, ele está muito ligado ao IPTU, né? Tá. Então, que IPTU geralmente é quem mesmo tem... a empreiteira, ela tem que também... Quem tem o direito é quem realmente está instalado na cidade de Cubatão, tá? Que ela paga IPTU dentro do imóvel dela. Tá. Então, ela pode solicitar, ela pode reivindicar esse desconto do IPTU dele, tá? No Bom Empreendedor. As empresas que estão atuando em Cubatão, que vêm pela prefeitura, nesses contratos aí como tem a TMK, tem a Terracom, o próprio Terracom, acho que fez a parte do Pier. Tá? Então, eles têm que contratar a mão de obra de Cubatão. Essas empresas não trazem ninguém de fora. Sim. Até porque não há interesse delas contratar uma pessoa de São Paulo para pagar muito mais caro, porque tem que ter alojamento. Você entendeu? Então, essas empresas são de Cubatão. Terracom é de Cubatão, TMK é vizinha nossa, que aqui deve ser Praia Grande, tudo próximo. Então eles vão contratar quem é de Cubatão. E essa mão de obra que está dentro são de Cubatão. E eles, para responder o que você falou, então, essas mãos de obras aí está ligada à Secretaria de Obras. Tá? Porque elas têm a programação da execução, né? Da programação da conclusão da obra e tudo. Talvez eu não fui claro, por exemplo. Vamos pavimentar essa rua que foi muito pavimentada aqui, né? Aqui do São Paulo, né? Ficou excelente, ficou um trabalho legal, tá niveladinha, a calha tá com caída, né? Porque subia tudo, né? E aí teve uma mão de obra contratada aí. E a gente vai ter o cadastro de vocês lá. Então, quando a empreiteira que foi contratada pela prefeitura, já fala assim, ó, já tem aqui, ó, você precisa. Vai acontecer isso? Não acontece. Acontece. Tá. Sabe por quê, Cádia? Essa empresa, ela não foi contratada para executar uma rua, não foi contratada. Ela foi contratada por um contrato. É um contrato de tanto tempo, um ano, e pode ser renovado por mais um ano, mais 2 anos, depende do contrato como for firmado, ou como essa empresa que está aqui, que é ligada ao governo do estado de São Paulo, que é a parte de pavimentação da nossa avenida completa, né? Então essas empresas, tá? Elas contratam a mão de obra que já está dentro do contrato delas lá, e é pessoal de Cubatão. Então, se você vai fazer uma pavimentação no Casqueiro agora, qual é a sua mão de obra que ela precisa? Não, mas ela já tem a mão de obra, porque é a contratada dela. Ela já contratou. Essa mão de obra segue? Segue. É a mesma empresa, é o mesmo conjunto de funcionários que ela acompanha a empresa nas obras que estão sendo executadas. Porque tem contrato de pavimentação, contrato de manutenção, contrato de... em geral, né? Seguindo essa questão que o secretário falou a respeito do empreendedor,
O empreendedor é aquele que tem um capital disponível e resolve montar o seu próprio negócio. Esse é o empreendedor ideal. O empreendedor que mais se tem no mercado é aquele que ficou desempregado e, diante da necessidade, ele vira um microempreendedor. Recolocação, ele busca um encaixe no mercado. Nós vamos dar um exemplo claro aqui, que é os taxistas, né? Uma classe, vou dar um abraço os taxistas, então, e os Ubers, que são, na verdade, pessoas que buscam desenvolver um trabalho paralelo, justamente por uma questão de oportunidade. Muitos não têm oportunidade de emprego e buscam no Uber uma possibilidade de sustento. Alguns têm um êxito maior, outros não têm tanto êxito assim, e criou-se um outro mecanismo, que não é o mecanismo ideal, mas o mecanismo que as pessoas utilizam para ter a sua existência, para garantir o seu ponto de cada dia. Então, essa questão do empreendedorismo, muitas vezes ela nasce da necessidade, mas simplesmente sem a estruturação. Como a palavra de desenvolvimento sustentável, como se observar essa questão do empreendedor, que na verdade nasce da sua necessidade sem a condição financeira. Muitos empreendedores surgiram dessa necessidade. Inclusive eu, quando saí da Cosipa, eu tinha 21 anos de Cosipa, entendeu? Saí da Cosipa, montamos uma fábrica de aparelho de parque de diversões e depois montei a G Guimarães Engenharia, que foi a empresa minha, onde gerava emprego. Então foi nessa linha. Mas, Márcio, o que é importante? Já estruturado, já com uma visão de engenheiro, uma visão de mercado diferenciada. Certo. Mas nós também temos muitas pessoas aí dentro que têm capacidade de ser um empreendedor, tá? E hoje é um taxista, ou está num táxi com a necessidade de hoje, que é uma opção mais rápida de estar trabalhando, de se manter, mas que pode ser um empreendedor também. Então, com esse banco de dados que nós conversamos aqui agora, a gente consegue enxergar no nosso trabalhador de Cubatão. Então, nós temos tanto trabalhador que está fora da função dele por um problema da falta de emprego em Cubatão. Que tal a gente convidar esse pessoal, sentar com eles, a gente ouvi-los, para ver um mecanismo do que poder fazer, ou para inserir no mercado, sabe, Cajé? Treinar esse pessoal, qualificar esse pessoal. Então, é o mecanismo que a gente tem. E tem também o empreendedor lá dentro, para orientar, para a gente desenvolver a empresa para ele, criar todo o mecanismo que ele possa ser um bom empreendedor e fiscalizá-lo, ajudá-lo. Não só simplesmente gerar uma microempresa, que é muito fácil gerar uma microempresa. Você precisa dar suporte para que ele possa desenvolver a empresa dele. Ele ser amanhã um grande empreendedor. Isso aí que é importante. Ele pode nascer como micro, mas amanhã ele pode ser um grande empreendedor. Gerar uma possibilidade de um empregador futuro. Exatamente. Eu acho boa a ideia, né? Mas eu tenho uma certa preocupação, né? Se criar uma ilusão, né? Também, né? O cara tem um potencial, mas de repente... Você citou o exemplo da pessoa que tem um conhecimento de caldeiraria, que ele poderia ser um bom serralheiro, né? Prestar serviço de serralheria, que é o ideal também, né? Porque a qualificação que ele tem para ser um serralheiro é um dos melhores. É fácil, né? Né? Seria um excelente ser serralheiro, né? O que o inverso, às vezes o serralheiro se tornar um caldeireiro fica mais difícil, tá? Mas eu vejo com uma certa preocupação. Porque assim, a gente... Por exemplo, se eu qualifico o eletricista, qualifico o técnico em mecânica, eu posso falar assim, você vai surgir um emprego para você no polo industrial de Cubatão, né? Para o empreendedor fica difícil. Eu vou fazer contrato com quem? Lógico que tem o Sebrae lá para orientar, né? Vai fazer contrato com quem? A prefeitura pode contratar esse vamos supor, um empreendedor, microempresário, né? Microempreendedor, né? Que chama hoje, né? Ele monta lá o MEI dele e pode pensar. A prefeitura pode contratar, por exemplo, quebrou uma janela de uma escola, posso contratar esse serralheiro, contato de emergência, para que ele possa servir de serviço? Ou ser um pintor, porque às vezes acontece, né? Uma escola estourou um cano, quebrou a parede, vai ter que pintar para não ficar aquele serviços emergenciais de cotidiano, né? Que até você contratar uma empresa para fazer aquele serviço vai acumular um monte de outras coisas. É possível? Existe isso? Cadié, hoje nós temos que ter consciência. Você entendeu? Eu te dar um mote, né? Carol, você tem um dom, você conversa bem, você fala bem, você apresenta bem, tem técnica, mas será que ele consegue, né, nesse quesito, ser um empreendedor que preste serviço para a prefeitura? Porque tem maior demanda de mão de obra, eu acho que a prefeitura deve ser, né? Cajé, nós temos que ter consciência que o emergencial é muito caro para ser, é muito ruim para todos nós. É ruim para o trabalhador, é ruim para a prefeitura, é ruim para todo mundo. Hoje nós temos uma lei de licitações, tá? Que é lei federal. Tá?
é a 8666, nós temos que cumpri-la. Nós não podemos contratar ninguém sem passar por uma licitação. Aí tem que ser transparente. O BEC está aí para ser, tem que ser transparente com todo. E a licitação não é mais aquele processo de cada um leva 3 envelopes lá, você escolhe lá. Não, acabou isso aí. Hoje é pregão. Nós estamos sendo de pregão. Isso aí a lei cobra a gente, a justiça cobra a gente. Quando a gente monta um sistema para contratar um trabalho, nós temos que montar um termo de referência muito bem estruturado, porque antes de sair um processo de licitação, passa pela Procuradoria da Prefeitura, para avaliar se aqueles itens que nós estamos pedindo para contratar, se realmente está dentro da lei, você entendeu? Então não tem como a gente estar contratando um trabalhador para fazer um serviço direto, um eletricista, não tem, isso aí não existe. Existe contratação de uma empresa. Por isso nós temos que estar preparados, tá, para fazer um processo de licitação, até para que nós possamos ter o melhor serviço, o melhor atendimento, tá, com prevenções, não de emergência, de uma hora para outra. Entendeu? Nós temos que ter uma manutenção que ela tá atender as escolas, mas em todo sentido, elétrica, civil, telhado. Nós temos que ter uma empresa capacitada para fazer isso. Porque se a gente ficar esperando contratar um serralheiro, contratar um caldeireiro, um telhadista, por uma emergência, a gente já com a ata, com o contrato, a gente já tem problemas bastante, né? Imagina se for depender de um trabalhador hoje aqui e ali, fica difícil. Mas eu acho que o correto é a gente participar de licitações mesmo, a empresa capacitada. Mas o microempreendedor, ele sempre tem trabalho, sempre tem oportunidades. Voltando a essa questão do empreendimento, do desenvolvimento, senhores, a cidade de Cubatão tem 130 mil habitantes. Nós concorremos com uma cidade pequena, aconchegante, sim, tem as suas dificuldades, tem que não são poucas. Tem a questão que a cidade vem envelhecendo em seus próprios, vem necessitando de um olhar mais apurado, isso é fato, isso faz parte da evolução, ou não, né? Ou no caminho contrário à evolução. Mas, senhores, nós temos 130 mil habitantes. As cidades vizinhas, elas têm um público muito maior, uma população muito maior. Santos tem praticamente quase 4 vezes mais que a cidade de Cubatão. Praia Grande também tem o seu número muito grande. Guarujá, mais distante, mais próximo de Santos. Ou seja, comercialmente falando, a cidade de Cubatão, ela tem um limite. As cidades vizinhas, elas têm uma condição de demanda muito maior, por isso o comércio se torna um comércio muito mais ágil, muito mais prático. E nós temos agora o e-commerce, que é comprar através da internet. Diante desses dados, diante dessa conjectura, e entendendo que o comércio é o que mais emprega da cidade, o comércio é o que mais dá oportunidade do primeiro emprego, o comércio é aquele que menos exige qualificação e que mais qualifica o profissional. Nós estamos perdendo essa força motriz do comércio com uma cidade que está indo na contramão do desenvolvimento, nessa questão da empregabilidade. Como resolver? Digamos, hipoteticamente, o indivíduo cria uma serralheria, mas ele não tem uma condição de sustentar a sua serralheria porque as pessoas não estão investindo no produto que ele vende. A cidade tem essa carência. Nós temos a maior parte da população morando em áreas que não são ideais para a moradia. Nós temos os bairros periféricos que precisam ser urbanizados e as pessoas terem uma condição ainda melhor de vida. Verdade. Então, como lidar com isso? Oferta, aquilo que nós temos e como suprir. Ou seja, a possibilidade de crescimento nesse setor do comércio e que, na verdade, nós estamos indo na condição contrária. Muitos comércios fechando, a pandemia passou, aqueles que não estavam estruturados sofreram, quem estava estruturado também sofreu e, com isso, a cidade perde um dos maiores empregadores. É visto que o polo ele emprega sim, mas sazonalmente, e na mão de obra fixa do polo, a cidade de Cubatão tem pouca chance. Esse é um problema, Márcio, que nós estamos enfrentando faz tempo, né? Mas eu tenho certeza que nós conseguimos reverter. Precisa mais envolvimento, como o Corte já me falou, comprometimento de todos. Tá? Não é simplesmente ter comprometimento, mas comprometimento de todos lutar para sair dessa fase agora, porque essa fase realmente ainda, da pandemia ainda está
maltratando o trabalhador, está maltratando a empresa, o comerciante. Tá? Por isso nós temos conversado muito com a SIC, com o Célio, nós estamos se aproximando muito com a SIC, com a CIES, para que a gente possa dar as mãos, todos juntos, e a gente desenvolver o comércio, a gente fazer o comércio nosso crescer. Isso aí vai ser questão da gente discutindo, conversando, e outra, todos os eventos em Cubatão tem que ter a participação da SIC, ela tem que estar participando do comércio dela, desenvolvendo outros atrativos, tipo o Célio trouxe uma proposta para nós, montar um boulevard na cidade, começar a desenvolver, para a gente fazer o comércio aos poucos e desenvolvendo e crescendo, gerando emprego. Então isso aí não vai ser de um dia para o outro, nós vamos resolver, temos consciência disso. Mas se nós dermos as mãos, nós vamos conseguir mudar essas cidades. Cajé? Eu tenho minha opinião sobre, né, eu tenho cuidado de criar uma expectativa negativa, né? Bom, com relação ao comércio, o comércio é bastante deficitário em Cubatão, né? O atendimento, eu na época coordenei lá os cursos da Fábrica da Comunidade, que era um projeto que existia na Prefeitura de Cubatão. A gente tinha uma preocupação, fizemos um convênio com a SIC, que tinha lá o custo de atendimento ao cliente, de RH e tal, porque a gente tinha uma deficiência, né? Mas eu vejo também assim, hoje a 9 de abril não é mais o centro de comercial de Cubatão. As coisas têm que, né, se descentralizar. Hoje o Casqueiro, né, um exemplo do Casqueiro, né, você tem lá metade da população quase. Né, se for somar a área urbana de Cubatão, a metade da população está lá. Você tem lá o Rubens Lara, o Casqueiro, o Ilha Caraguatá, Conjunto São Judas Tadeu, né, aquilo cresceu demais, né? Então eu vejo muito isso, né? Eu vi antigamente, quando era mais, não tinha muito comércio no Casqueiro, os ônibus lotados no dia de sábado, né? Ou na sexta-feira à noite, vindo para o centro de Cubatão para poder ir no banco. Hoje você tem a internet, você faz qualquer coisa pela internet. Mas o comércio lá eu vejo, né? Nós tínhamos um mercado, hoje temos 2, né? Tem uma ampliação, acho que talvez ver esse sentido, né? De talvez ter mais comércio lá em Cubatão, podia ser uma ampliação. Na questão do turismo, né? Aí vendo o lado empreendedor, Gilvan, é uma coisa de muitos anos eu venho observando isso, né? Eu falo assim, eu moro no Casqueiro, né? Se eu quero ir para Praia Grande, eu demoro 8 minutos para estar na entrada da Praia Grande. Eu não pego um semáforo. Eu quero ir para Praia Grande, demoro 20 minutos. Desculpa, para Guarujá, 20 minutos. Mesma coisa, não pego um semáforo. For para Santos, se for para Porto da Praia, eu demoro 45 minutos. Para São Vicente, dependendo da região que eu vá, mesmo tempo, né? Então, assim, como exemplo de turismo, né? Uma coisa. Quem tem imóveis no Casqueiro, que já não moram mais no Casqueiro, porque mudaram para outra cidade, hoje usam o imóvel para alugar, uma coisa, poderia, né? Com algum incentivo da prefeitura, não sei, algum direcionamento, alguma orientação pelo SEBRAE, para tornar esses imóveis não um alojamento industrial, mas um alojamento turístico, né? O cara posta lá, eu alugo a casa, né? Como acontece no Guarujá, na Praia Grande, por quê? Às vezes você vai alugar um imóvel para passar um final de semana na Praia Grande, ou Guarujá, ou Pamugaguá, Itaém, você vai pagar aí R$1.000 por dia. Enquanto o cara pode alugar aqui por bem menos, porque ele tem acesso a tudo isso. Ele está em Cubatão, 15 minutos de Guarujá, 8 minutos de Praia Grande, dependendo do local que ele vai lá em Santos, vai meia hora. Então ele tem acesso a 4 cidades, então em uma. É diferente de quem vai para Mongaguá, vai para Itaí, vai ficar lá, ali, né? Ele consegue ter, né? Mas seria uma sugestão, né? Que eu acho que essa parte de empreendedorismo poderia ajudar. O cara já tem um imóvelzinho dele lá, uma casinha mais ou menos, ele aluga ali, né? Não vai ter tanta dor de cabeça, porque se tiver um inquilino que depois não pague, né? O cara passa o final de semana dele lá, um feriado, ou até umas férias, né? Vem para Cubatão, né? Logicamente tem que se ofertar, tem que ter restaurante, né? Tem que ter lanchonete. Né? Rodovia tá bom, de rodovia tá legal, né? Tem que ter segurança e tudo. Mas essa é uma ideia que eu sempre me recorreu, uma coisa recorrente, né? Eu vejo que. Eu falei, citei o Casqueiro, mas a Vila Nova, que tem o de Março, são perto das rodovias, né? Você pode ter. Você vem com a sua família, aluga uma casa aqui, se instala, vai de dia, você vai para Praia Grande, volta para Cubatão, come uma pizza aqui, come alguma coisinha. No outro dia você está no Guarujá, passa o dia lá, volta.
E aí passou o seu feriado, o seu descanso aí, seu final de semana, vão retornar para São Paulo. Não só deu opinião, como já sugeriu também o roteiro turístico. Não, deu uma ideia. Lógico, hoje nós temos lá o Pier do Casqueiro, que é um ponto turístico. Acho excelente obra, né? Se tiver agregado aí o turismo ecológico, também vale a pena, né? A questão, já ouvi da história do trem, né? De ter voltar a ter o passeio de trem, né? Você possa descer lá da Estação da Luz e vir até Cubatão, né? Como tinha antigamente, né? Minha mãe fala muito, né? Que eu tenho parentes, né? Da minha família que trabalharam para a antiga SP Highway, né? Que chama a empresa, né? Que depois virou a FEPASA. E tinha um tio que era maquinista, né? Operador de eu cheguei a Santos durante o estudo e a Santos trem. Pegava o trem aqui na estação e ia estudar em Santos. Perfeito. Eu tive a satisfação de dirigir o vagão no final do Romero e aí o nosso recordista Estudei em São Paulo de trem. De trem, subia de trem. Minha mãe conta que ela ia muito para Paranapiacaba, né? Paranapiacaba. E subia a serra. Eu era criança perguntando, mas como, mãe? Isso. Dentro do que o Márcio falou, só para lembrar o que o Márcio comentou, Márcio, sobre a oportunidade para o microempreendedor, até porque nós temos muito aí na comunidade e tudo. Márcio, você precisa ver, você conhece Cubatão, nós estamos bem pertinho de uma área aqui que recebemos moradores, que é esse bloco que nós temos aqui perto do campo, né? Sim, onde foi feito aqui, no final da rua, que não é mais a Assembleia de Deus, ali ela muda o Pinhal. Cidade do Pinhal, exato. Então, pessoal, eu fico feliz quando eu passo ali na frente, que eu vejo aquela população, tem o pessoal que veio de comunidades, você precisa ver o astral daquela população. É diferente. Hoje eles têm o prazer de ter seus carros, têm o prazer de fazer uma grade, fazer uma manutenção. Então, esses são o quê? São consumidores. Eles têm o prazer de consumir, por quê? Porque eles estão vendo uma condição melhor de vida, eles estão vendo uma situação diferenciada. Então, com certeza, a Vila Esperança vai acontecer a mesma coisa, a Vila dos Pescadores vai acontecer a mesma coisa. Nós estamos com a torre levantando, nós temos conhecimento. Tá? Esse Wave aqui da ferrovia, que duplicou a ferrovia ali próximo da minha secretaria, foi fechado um valor com ele, que tá dando, a metade tá dando para construir, levantar as torres dos apartamentos já lá na Vila Esperança, do lado do Caique ali, né? Para atender já a população da Vila Esperança na urbanização. E o processo da Vila Esperança já está bem andado também. Então, com certeza, vão virar grandes consumidores, pessoal. Então, eles vão virar consumidores oficiais, né? Porque hoje não tem muitos consumidores lá dentro da comunidade. E nós vamos ter uma cidade melhor para eles, nós vamos ter a condição de vida melhor para eles, e vai precisar do serralheiro, vai precisar do eletricista, vai precisar do pedreiro, você entendeu? Então vai precisar de tudo. Então o microempreendedor em Cubatão tem condição de crescer muito, tá? E nós precisamos investir neles, pessoal. 8 horas mais 51 minutos, estamos aqui com o professor Cagé, aqui com o engenheiro Gilvan Guimarães, nesse dia do trabalhador, falando das expectativas do Cubatão para ofertar trabalho aos seus filhos e aqueles que aqui acreditam buscar o seu futuro nesse período. Nós estamos discutindo o Cubatão a partir de 2024. Estamos chegando ao final desse nosso bate-papo e eu gostaria das considerações de ambos, tanto Cagé quanto Gilvan. Vamos lá, meu amigo. Pode ser. Gostaria de agradecer bastante o Márcio, o professor Cagé, um grande trabalhador de Cubatão, a gente se conhece há séculos, né? Cubatão, o Márcio também, um grande empreendedor também, tá? Locutor, radialista, na área de comunicação você tem dado um tchan na cidade também para nós. Tem gerador de empregos também, o Cagé também já foi gerador de emprego, né, Cagé? Então isso é importante para nós. Para falar com vocês aqui agora, falar sobre esse item que é muito importante e poder falar um pouco da secretaria nossa, nós estamos se colocando à disposição, na condição de fazer o melhor para a cidade, tá? Falar que o governo do Ademar está preocupado com essa linha de empregos, na parte de empreendedorismo, tá? Tanto que quando eu falei com ele, prefeito, tem a Feira do Empreendedor em São Paulo, eu preciso de um recurso para comprar um stand, ele falou, João, vai que é importante para nós, para a gente vender, através do Prodescub, é importante de Cubatão, o potencial de Cubatão, para que a gente possa realmente trazer os empreendedores. Eu tenho certeza que nós vamos gerar emprego, pessoal. Tenha certeza disso, em breve vai vir emprego. Essa bolsa esse banco de dados, Cagé, vai acontecer para a gente possa realmente conhecer o potencial do nosso trabalhador e melhorar eles. Obrigado, meu amigo. Um abraço a todos. Cagé. Bom, obrigado aí, Gilvan. Peço desculpas por alguma
de repente alguma coisa que a gente possa ter falado, né, tal, mas você é um motivo de orgulho para a cidade de Cubatão, né? Você te acompanha, né? Somos amigos, né? Graças a Deus. Fica difícil, né? Mas sim, tinha muito amigo, te conheço seu caráter, a sua ética, né? Você é um bom profissional. Quando você esteve à frente da Secretaria de Manutenção, você fez um bom trabalho. Hoje na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Exato. Antiga Secretaria de Indústria, né? Te desejo boa sorte. Eu queria firmar um compromisso, Márcio, aí, né? Sim. E a gente estamos no mês de Maio. Maio, primeiro dia de Você maio. acha que até quando volta esses passos aí para ter o cadastro, para a gente poder falar de coisas novas aí? Os cadastros, nós já temos, estamos no cadastro muito certo, muito forte em cima disso aí. A falar nisso aí, Márcio, é interessante até comentar, você citou um caso aí. Pessoal, olha bem, peço à sociedade, peço a todos vocês, povo de Cubatão, trabalhadores, não, principalmente alguns líderes, algumas pessoas no bairro, na cidade, estão vendendo atestados de residência para pessoas que vêm de fora para ir lá no PAT e se cadastrar como trabalhador de Cubatão. Pessoal, peço para vocês, falsificação de documento é crime. A secretaria está totalmente habilitada e nós temos pego documentos falsos na secretaria, pessoa que chega para se cadastrar lá com documento, e nós estamos pedindo para eles retornarem, porque nós não aceitamos cadastramento com documentos falsos. Nós lutamos muito para cadastrar o trabalhador de Cubatão. Isso é importante para nós. Então peço para a sociedade, se tem alguém fazendo isso, pelo amor de Deus, não façam isso, vocês estão prejudicando a própria cidade. Tá, então isso é importante a gente cadastrar com seriedade e também o banco do trabalhador, né? Sim. Isso aí que a gente quer fazer, isso aí, para que a gente possa amanhã selecionar a quantidade de trabalhador que nós temos. Márcio, você não acredita, Cagé, você não acredita. Uma empresa na refinaria agora precisou de instrumentistas. Então o que ela faz? Para mim autorizar ela a contratar mão de obra fora, eu faço uma triagem, no mínimo 3 convocações do trabalhador em Cubatão. Então, ela precisava na linha de instrumentação. Então, ela precisava de quase 500 instrumentistas. Não tinha. Tentou, ela teve que ter de fora. Entendeu? Então, conhecendo esses problemas, a gente tem que começar a treinar o nosso pessoal nessa linha, né, para não acontecer isso. Parece que o Paulo está chegando hoje, né? O Paulo está aí, e a gente não cria essa expertise. E acontece. Perfeito. Então é isso. Vamos firmar um compromisso aqui, Márcio? Podemos ou não? Fique à vontade. Opa, sou meio abusado, né? A gente voltar aí. Daqui a algum tempo, daqui a uns 3, 4 meses. Vai ser um prazer. E aí a gente voltar com essa uma conversa. Se a gente tem interesse com as coisas ali em Cubatão, né? O seu programa é um caminho para que as coisas sutilmente sejam não cobradas ou criticadas, que para mim, no meu vocabulário, não cabe mais isso. Mas feitas observações. E ser dadas sugestões no tempo certo, na medida certa. Aproveitando o gancho do O Cagé. privilégio de informação que nós tivemos aqui hoje com o Gilvan é maravilhoso. Né? Porque eu sei que, como eu, muita gente não sabia dos passos que está sendo dado. Aproveitando o teu gancho, Cagé, gostaria de convidá-los também para conhecer a CEMED, né? O desenvolvimento da secretaria, a preparação que nós estamos fazendo tudo lá dentro, da parte de projeto, parte de logística e tudo, que é importante vocês conhecerem, porque tudo que falamos aqui hoje é bom você ver na prática. Tá? Uma coisa que nós fazemos, que eu não comentei que é importante, para não me alongar, tá? Eu abri a secretaria para os sindicatos, junto com a Associação dos Desempregados, para eles acompanhar todas as admissões que nós fazemos junto à Petrobras. Então, porque nós assinamos um documento para a Petrobras que aqueles trabalhadores são de Cubatão. Aí sim ela libera o crachá. Então, lá dentro da minha secretaria, toda sexta-feira está aberto para essa comissão, a Comissão dos Desempregados, junto com os sindicatos, petroleiro, metalúrgico e o civil, Sintracomos. Então eles têm liberdade de chegar na minha secretaria e checar documento por documento, o sistema nosso funcionando, então não tem nada fechado, é tudo transparente para que essa classe que luta pelo trabalhador de Cubatão tenha conhecimento do que se passa lá dentro, tá? Para que a gente possa realmente defender a classe. Você de informação aberto também ao povo, também posso ir na sexta-feira lá? Pode ir lá, não faço parte do conselho. Você vai conhecer, com certeza. Beleza. É importante para a gente isso. Eu quero estar porque as pessoas perguntam para a gente, né? Então é isso aí, Márcio. Obrigado aí pela oportunidade. Agradecendo Gilvan Guimarães, secretário aqui conosco, num feriado, um trabalhador, né? E nós aqui tentando discutir essa questão em prol do trabalhador. Agradecendo também o professor Cagé aqui conosco. Agradecendo TPC Notícias, agradecendo a Prisma Auto Motoescola,
né, de Rony Rosa, um grande abraço. Mandar também um abraço para o Luiz Rosa, né? Luiz Rosa. E todos aqueles que participaram, que mandaram mensagens aqui. Alô, Lídio, um abraço, uma boa noite para você. E todos aqueles que estão mandaram no Face, algumas mensagens foram mandadas ao professor Cagé aqui também, ao seu trabalho, enaltecendo e agradecendo ao que é feito quanto à qualificação. Gilvan Guimarães, secretário, uma pessoa da cidade, e nosso reconhecimento e gratidão por estar aqui, confiar no programa e vir, assim que foi chamado, prontamente aceitou e está aqui conosco. Muito obrigado. Agradecendo a você, nosso telespectador. Daqui a pouquinho o programa está à disposição no nosso site e também no nosso canal no YouTube para você compartilhar, rever, para dar a sua opinião, né, para você participar. Afinal de contas, todo este movimento em prol da cidade de Cubatão. E a Cubatão nada mais é do que você. Fique com Deus, um bom fim de feriado e até amanhã. Obrigado. 9h30 da manhã, Virtual News com vocês e até lá, se Deus quiser. Amém. Grande Gilvan. Obrigado, Cajé. Fechou, mano.